Não quero mais te ver. As palavras do meu próprio filho, meu Guilherme, atingiram meu peito como uma facada. Ele desligou o telefone antes que eu pudesse responder, antes que eu pudesse implorar por uma explicação. O celular escorregou dos meus dedos trêmulos e caiu no piso frio da cozinha. Aquela mesma cozinha onde eu passei madrugadas preparando mamadeiras quando ele era bebê. Fiquei paralisada, olhando para o nada. Através da janela, São Paulo continuava seu ritmo frenético, indiferente à dor que me consumia. Carros buzinando na Avenida Paulista, pessoas correndo para o metrô. A vida de todos seguia, menos a minha, porque a vida de uma mãe, para quando um filho a rejeita. As lágrimas escorriam pelo meu rosto enquanto eu tentava entender o que havia acontecido. Guilherme sempre foi meu companheiro, meu confidente. Desde que seu pai nos abandonou quando ele tinha apenas 8 anos, fomos apenas nós dois contra o mundo. Eu, Célia Maria da Silva, 58 anos, professora aposentada, e meu único filho, agora um homem de 30 anos, advogado bem-sucedido. Ou pelo menos eu pensava que era apenas nós dois. Até Natália aparecer. A nora que nunca sorriu para mim verdadeiramente. A mulher que parecia medir cada palavra em minha presença. Sempre elegante, sempre distante. Observando, calculando. No início, achei que era timidez. Depois imaginei que fosse apenas o jeito dela. Agora entendo que era planejamento. Levantei-me com dificuldade. Minhas pernas pareciam feitas de chumbo. Peguei o celular do chão. A tela trincada como meu coração. Tentei ligar de volta para Guilherme. 1, 2, 3 vezes. Caixa postal. Mandei mensagem. Filho, por favor, me explica o que aconteceu. Te amo mais que tudo nessa vida. Nenhuma resposta. Apenas aquele visto que confirma a leitura e multiplica a dor. Naquela noite não consegui dormir. Ficava repassando cada momento dos últimos meses, tentando identificar onde comecei a perder meu filho. Foi quando comentei que o apartamento que eles queriam comprar era muito caro para o orçamento deles? Foi quando sugeri um cardápio mais simples para o casamento? Ou foi quando mencionei que talvez fosse melhor esperar um pouco mais antes de terem filhos? No dia seguinte, ainda atordoada, decidi ir até o apartamento deles no Itaim Bibi. Precisava olhar nos olhos do meu filho, entender o que estava acontecendo. Peguei 2 ônibus, caminhei mais 10 minutos, cada passo pesando toneladas. Quando cheguei ao prédio, o porteiro Felipe, que sempre me cumprimentava com um sorriso caloroso, parecia constrangido. Dona Célia, sinto muito, mas tenho ordens para não deixar a senhora subir. Fiquei em choque. Como assim, Felipe? Quem deu essa ordem? Foi o Dr. Guilherme, Dona Célia. Ligou ontem à noite especificamente para isso. Senti o mundo girar. Segurei na bancada da portaria para não cair. Felipe me ofereceu água, mas recusei. A humilhação queimava minha garganta mais que a sede. Ele disse por quê, Felipe? Não, senhora. Só disse que era uma questão familiar e que a senhora saberia o motivo. Mas eu não sabia. Eu realmente não sabia. Sentei em um banco na praça em frente ao prédio, olhando para a janela do apartamento deles no 7º andar. As cortinas estavam fechadas. Fiquei ali por horas, esperando um sinal, uma explicação, uma chance de defesa. Ao entardecer, vi o carro de Guilherme chegando. Meu coração acelerou. Ele estacionou e saiu apressado, sem olhar em volta. Natália o esperava na entrada, elegante como sempre. Eles se beijaram e entraram juntos no prédio. Nem olharam para a praça onde eu estava. Uma senhora de cabelos grisalhos segurando uma bolsa velha, invisível aos olhos do próprio filho. Voltei para casa derrotada. O pequeno apartamento no Brás, pelo qual lutei tanto para pagar depois que meu marido foi embora, nunca pareceu tão vazio e silencioso. As fotografias de Guilherme na parede pareciam me acusar, como se eu tivesse feito algo imperdoável. Uma semana se passou. A pior semana da minha vida. Sem notícias, sem explicações. Tentei ligar para amigas de Guilherme, mas todos pareciam constrangidos, dizendo que ele estava bem, só precisava de espaço. Espaço de quem? Da mãe que vendeu suas joias para pagar a faculdade de direito dele? Da mãe que dormia apenas 4 horas por noite para conciliar 2 empregos? Foi quando o telefone tocou. Atendi com o coração na garganta, esperando, rezando para ouvir a voz do meu filho. Mas não era ele. Senhora Célia Maria da Silva? Aqui é Marcelo, do Banco Nacional. Estamos verificando algumas transações incomuns no seu cartão de crédito.
A senhora autorizou compras no valor de 48 itaires. 00 em uma joalheria na Oscar Freire? O chão se abriu sob meus pés. No valor de quanto? Não, eu nunca... E mais 32.000 reais em passagens internacionais para Paris, em nome de Guilherme Silva e Natália Mendonça? Meu mundo desabou completamente naquele instante. Não era apenas rejeição. Era roubo. Era traição na forma mais cruel. E foi então que as peças começaram a se encaixar. Meu nome é Célia Maria da Silva. Nasci em Ribeirão Preto, interior de São Paulo, mas vim para a capital ainda jovem, cheia de sonhos. Hoje, aos 58 anos, carrego no rosto cada linha de uma vida de trabalho, sacrifício e amor. Principalmente amor por Guilherme, meu único filho, que até semana passada eu acreditava ser minha maior conquista. Sou professora aposentada de português e literatura. Dei aulas em escolas estaduais por 30 anos, enfrentando salas lotadas, salários atrasados e a violência crescente nas periferias. Meus alunos sempre foram minha alegria. Ver aqueles olhos brilhando quando entendiam Fernando Pessoa ou Machado de Assis era minha recompensa. Muitos deles ainda me visitam, mandam mensagens no Dia dos Professores, compartilham suas conquistas comigo. Todos, menos meu próprio filho. Moro sozinha neste apartamento de 2 quartos no Brás. Não é um bairro elegante como o Itaim onde Guilherme vive, mas tem alma. De manhã, o cheiro de pão fresco da padaria do seu Antônio invade minha janela. Aos domingos, ouço as crianças brincando na pracinha. As senhoras da vizinhança se reúnem para o chá da tarde às quintas-feiras, trazendo bolos caseiros e novidades do bairro. Eu costumava contar orgulhosa sobre Guilherme nesses encontros. Como ele se formou com honras, como conseguiu emprego em um escritório prestigiado, como conheceu Natália em um caso que defenderam juntos. Agora, desvio a conversa quando perguntam sobre ele. Minha rotina é simples. Acordo cedo, faço caminhada na praça quando minhas dores nas costas permitem. Cuido das minhas plantas. Tenho orquídeas que florescem o ano todo. Leio muito e dou aulas particulares de redação para complementar a aposentadoria. Às vezes, faço trabalho voluntário na biblioteca comunitária. Guilherme costumava almoçar comigo aos domingos. Era nosso ritual sagrado, desde que ele saiu de casa para morar sozinho. Eu preparava feijoada, o prato favorito dele, ou lasanha nas épocas mais frias. Conversávamos sobre tudo. Eu aconselhava, ele escutava. Ele contava seus casos no trabalho. Eu me orgulhava. Isso mudou quando Natália apareceu. No começo, ela vinha junto aos domingos, sempre elegante demais para um simples almoço familiar. Cabelos perfeitamente alisados, unhas impecáveis, roupas de marca. Sorria educadamente, mas seus olhos percorriam meu apartamento como quem avalia um imóvel à venda. Que lugar aconchegante, dona Célia, ela dizia, e eu podia sentir o desprezo mal disfarçado. Lentamente, os almoços ficaram mais raros. Sempre havia um compromisso, um evento, uma viagem. As ligações também. Guilherme, que me ligava todos os dias, passou a responder minhas mensagens com monossílabos. Tudo bem, mãe. Estou ocupado. Depois te ligo. E então veio o casamento. Uma cerimônia luxuosa no Jardim Europa, muito além do que um jovem advogado poderia pagar. Quando perguntei como estavam financiando aquilo tudo, Guilherme desconversou. Não se preocupe com isso, mãe. A família da Natália está ajudando. Mas algo me dizia que havia mais. Na festa, fui colocada em uma mesa distante, com tios de 3º grau de Natália. Quase não vi meu filho naquela noite. A mãe de Natália, Sônia, uma socialite do Jardim América, fez questão de me apresentar a todos como a professora, nunca como a mãe do noivo. Depois do casamento, as visitas cessaram completamente. Eu ia até eles de vez em quando, sempre avisando antes. O apartamento era lindo, decorado com móveis de design e obras de arte. Muito diferente do lar simples onde criei Guilherme. Natália sempre parecia incomodada com minha presença, olhando constantemente para o relógio. Guilherme mudou. Seu vocabulário, seus gostos, até sua forma de andar. Adotou expressões em inglês e francês que Natália usava. Começou a falar de vinhos, arte contemporânea, investimentos, assuntos que nunca fizeram parte de nossas conversas. Uma vez, encontrei uma carta do banco no nome dele em minha caixa de correio.
Achei estranho, já que ele havia atualizado seu endereço há anos. Liguei para avisar, e ele pareceu nervoso. Não abra, mãe. É só propaganda. Veio buscar no mesmo dia, tenso, apressado. O tempo foi passando, e a distância aumentando, até que chegamos à semana passada. O telefonema que me destruiu. Não quero mais te ver. Sem explicação, sem chance de defesa. E agora, o banco. Ligando para verificar compras astronômicas que jamais fiz. Meu limite de crédito no cartão era baixo, apenas R$3.000. Como Guilherme conseguiu fazer compras de 80 mil? E mais importante, por quê? O que eu fiz de tão terrível para merecer isso? A funcionária do banco continuava falando do outro lado da linha. Algo sobre fraude, boletim de ocorrência, cancelamento do cartão. Mas eu mal conseguia processar as palavras. Senhora, a senhora está bem? Não, eu não estava. Como poderia estar? Minha vida inteira foi dedicada àquele menino. Cada centavo economizado, cada hora extra trabalhada, cada sonho adiado, tudo por ele, para que um dia ele tivesse o que eu nunca tive, para que não passasse pelas dificuldades que enfrentei. Vou registrar a contestação das compras, senhora, disse a funcionária. Mas recomendo que a senhora faça um boletim de ocorrência imediatamente. Um boletim de ocorrência contra meu próprio filho? A senhora tem ideia de quem poderia ter feito isso? Engoli o nó na garganta. Não, menti. Não faço ideia. Desliguei o telefone e olhei para o porta-retratos na estante. Guilherme na formatura, sorrindo ao meu lado, com os olhos brilhando de gratidão e amor. Onde estava aquele menino agora? Aquela noite foi de insônia absoluta. Minha mente fervilhava de perguntas sem respostas. O que tinha acontecido para meu filho mudar tanto? Era apenas a influência de Natália? Ou havia algo mais profundo, mais sombrio? De manhã, com olheiras profundas e o coração pesado, tomei uma decisão. Precisava entender o que estava acontecendo, mesmo que a verdade fosse dolorosa, porque nenhuma dor poderia ser pior do que aquela que eu já estava sentindo. Foi quando meu celular vibrou. Uma mensagem de um número desconhecido. Dona Célia? Aqui é a Fernanda, secretária do Dr. Guilherme no escritório. Sinto muito pelo que está acontecendo. Acho que a senhora precisa saber de algumas coisas. Podemos nos encontrar hoje? Uma luz no fim do túnel. Uma chance de entender. Respondi imediatamente que sim. Marcamos em uma cafeteria no centro, longe do escritório onde Guilherme trabalhava. Arrumei-me o melhor que pude, escondendo as marcas do choro com maquiagem barata. O que Fernanda teria para me contar? E por que ela estava se arriscando para falar comigo? O relógio parecia se arrastar enquanto eu esperava a hora do encontro. Às vezes, o destino nos oferece aliados nos lugares mais inesperados. E eu precisava desesperadamente de um aliado agora. A cafeteria no centro de São Paulo era pequena e aconchegante. Escolhi uma mesa no canto, longe da janela. Não queria ser vista por ninguém que pudesse contar a Guilherme. A ideia de me esconder do meu próprio filho era dolorosa demais. Fernanda chegou pontualmente às 15h. Uma jovem de uns 25 anos, cabelos cacheados presos em um coque, óculos de armação grossa, roupas simples mas elegantes. Reconhecia das poucas vezes que visitei o escritório de advocacia. Ela sempre me tratou com respeito, chamando-me de mãe do Dr. Guilherme, com um sorriso sincero. Dona Célia, obrigada por vir, disse ela, sentando-se à minha frente. Seus olhos demonstravam uma mistura de compaixão e nervosismo. Não tenho muito tempo. Estou no meu intervalo de almoço. Você que me chamou, Fernanda. O que está acontecendo com meu filho? Ela olhou para os lados, certificando-se de que ninguém conhecido estava por perto, e abaixou a voz. Dona Célia, a senhora sabe sobre o processo Mendonça Incorporações? Franzi o senho. É o caso que Guilherme está defendendo? A empresa da família da Natália? Exatamente. Um caso de 30 milhões de reais, o maior que já passou pelo nosso escritório. Fernanda pediu um café para ganhar tempo. Suas mãos tremiam levemente. O que tem esse processo, Fernanda? Dona Célia, seu filho está destruindo provas. A frase caiu como uma bomba. Guilherme, meu filho, o menino que eu ensinei a sempre dizer a verdade, estava cometendo um crime? Não pode ser, balbuciei. Ele nunca faria isso. Eu vi, Dona Célia, documentos que comprovavam fraudes da Mendonça, incorporações contra pequenos investidores. Desapareceram e seu filho estava com eles antes.
Meu mundo já estava desmoronando, mas agora parecia que o céu inteiro caía sobre mim. Guilherme, formado com honras, o filho que eu criei sozinha com princípios sólidos, estava comprometendo sua ética profissional? Por quê? Por que ele faria isso? Fernanda tomou um gole de café, hesitando. A Mendonça Incorporações pertence à família da esposa dele. O pai de Natália, Ricardo Mendonça, prometeu a Guilherme uma posição de diretor jurídico da empresa após o casamento. Salário milionário, participação nos lucros, viagens internacionais, mas com uma condição: que ele garantisse a vitória nesse processo. As peças começaram a se encaixar. O casamento apressado. O apartamento luxuoso que eles não poderiam pagar. A mudança no comportamento de Guilherme. Tem mais, dona Célia, continuou Fernanda. Na semana passada, ouvi uma conversa entre Guilherme e Natália no escritório. Eles não sabiam que eu estava na sala ao lado, organizando arquivos. Meu coração acelerou. O que você ouviu? Eles falavam sobre a senhora. Natália disse que a senhora era um problema, que sabia demais sobre a vida anterior de Guilherme, que enquanto a senhora estivesse por perto, ele nunca se libertaria completamente do seu passado humilde. Disse que precisavam cortar laços definitivamente. Cada palavra era uma facada. Então era isso. Eu era um embaraço para meu filho. Um lembrete das origens que ele agora queria esquecer. Guilherme concordou? Fernanda desviou o olhar. E isso foi resposta suficiente. Ele não apenas concordou, dona Célia. Ele sugeriu usar o cartão da senhora para as compras que estavam planejando. Disse que seria um último benefício da relação de vocês. E depois desapareceria da sua vida. Natália achou a ideia brilhante. As lágrimas brotaram involuntariamente. Tentei contê-las, mas era impossível. Meu filho, meu Guilherme, planejando me roubar e depois me descartar como um objeto sem utilidade. Como ele conseguiu meu cartão? A senhora deixou uma cópia com ele para emergências, não deixou? Sim, eu havia deixado. Anos atrás, quando ele foi estudar no exterior por um semestre. Para caso ele precisasse de ajuda, para caso acontecesse algo comigo. Era um gesto de confiança, de amor. Mas o limite é baixo. Como ele conseguiu fazer compras tão altas? Ricardo Mendonça tem contatos no banco. Alguém aumentou o limite temporariamente. E depois do golpe, eles iam contestar as compras como fraude. O banco eventualmente cobriria o prejuízo. E a senhora nunca saberia que foi Guilherme. Um plano perfeito. Cruel, frio, calculado. Engenhoso até, se não fosse tão perverso. Por que você está me contando tudo isso, Fernanda? Ela finalmente me olhou nos olhos. Havia determinação ali, misturada com indignação. Porque isso é errado, dona Célia. Porque a senhora não merece isso. E porque minha mãe também é professora aposentada, como a senhora. Ela também se sacrificou para me dar educação. Ver Guilherme tratando a senhora assim me dá nojo. Sua honestidade brutal era exatamente o que eu precisava naquele momento. Não de pena, não de consolo superficial, mas de verdade crua. Tem mais uma coisa, disse ela, olhando o relógio. Eu não deveria saber disso, mas escuto muita coisa trabalhando próximo ao Dr. Guilherme. A Mendonça Incorporações está com problemas financeiros sérios. O velho Ricardo fez investimentos arriscados e perdeu muito dinheiro. Este processo pode salvar a empresa ou destruí-la completamente. Por isso a pressão sobre Guilherme. E por isso a necessidade de cortar laços comigo, completei. Para que eu não perceba as mudanças, não faça perguntas. Exatamente. A senhora é a única pessoa que realmente conhece Guilherme. A única que poderia notar que algo está errado. Fernanda verificou o relógio novamente e fez menção de se levantar. Seu intervalo estava acabando. Preciso voltar ao escritório. Mas antes, tem uma última coisa. Ela abriu a bolsa e tirou um pequeno pendrive. Copiei alguns arquivos que provam o que estou dizendo. Sobre o processo, sobre a fraude e há gravações de reuniões. Inclusive aquela entre Guilherme e Natália, falando sobre a senhora. Olhei para aquele pequeno objeto como se fosse uma granada. A prova da traição do meu filho estava ali. Por que você está me dando isso? Porque a senhora merece saber a verdade. E talvez possa usar para se proteger. Ou para fazer Guilherme voltar à razão. Peguei o pendrive com mãos trêmulas e o guardei na bolsa. Muito obrigada, Fernanda.
Você é uma boa pessoa. Só estou fazendo o que é certo, Dona Célia. Ela se levantou, ajeitou a roupa, pronta para voltar à normalidade de seu dia. Para mim, nada mais seria normal. Mais uma coisa, disse Fernanda antes de sair. Os planos deles, eles pretendem viajar para Paris na próxima semana, com o dinheiro do seu cartão, para comemorar o sucesso do plano. Paris, a cidade dos sonhos, o lugar que eu sempre quis conhecer, mas nunca tive condições. Guilherme sabia disso. Sabia que esse era meu sonho desde jovem. E agora, iria com Natália, usando meu dinheiro, enquanto eu ficava para trás, sozinha, traída e roubada. Boa sorte, Dona Célia, disse Fernanda, com um último olhar compassivo. E se foi. Fiquei na cafeteria por mais 1 hora, incapaz de me mover. As revelações eram demais para processar de uma vez. Meu filho não apenas havia me abandonado, mas me traído da forma mais vil possível. Por dinheiro, status, por uma nova vida onde eu não tinha lugar. Na volta para casa, caminhando lentamente pelas ruas do centro, passei por uma joalheria. Parei involuntariamente, olhando para as vitrines brilhantes. Foi ali que Guilherme e Natália gastaram 48 mil reais do meu cartão, em joias que eu nunca poderia me dar ao luxo de ter. Continuei andando, cada passo mais pesado que o anterior. No ônibus, uma senhora idosa me ofereceu lugar. Devo ter parecido tão abatida, tão destruída, que despertei compaixão em uma desconhecida. Em casa, liguei o computador antigo que usava para preparar minhas aulas. Inseri o pendrive de Fernanda com mãos trêmulas. Será que eu realmente queria ouvir meu filho conspirando contra mim? Ver provas concretas de sua traição? Sim, eu precisava. Precisava para acreditar, para aceitar a realidade, por mais dolorosa que fosse. Cliquei no arquivo de áudio. A voz de Natália surgiu, clara, fria, calculista. Sua mãe nunca vai entender nossa vida, Guilherme. Ela é de outro mundo, outro nível. Enquanto ela estiver por perto, você sempre será o filho da professorinha do Brás. É isso que você quer? E então, a voz do meu filho. A voz que eu conhecia desde seu primeiro choro no hospital. Não, claro que não. Você tem razão. Ela já cumpriu seu papel. Agora preciso seguir meu próprio caminho. Então faça o que combinamos. Use o cartão dela, depois desapareça. Simples assim. Ela vai ficar destruída. Ela vai superar. Mães sempre superam. Um silêncio curto, e então a voz de Guilherme novamente, agora mais firme, mais decidida. Você está certa. Vou fazer isso ainda hoje. O áudio terminou, e com ele, o último fio de esperança que eu ainda mantinha de que tudo fosse um terrível mal-entendido. Meu filho havia me traído, conscientemente, deliberadamente, para agradar sua nova família, para se livrar do passado humilde que eu representava. Desliguei o computador e fiquei sentada no escuro, enquanto a noite caía sobre São Paulo. O barulho da cidade continuava lá fora, mas dentro do meu pequeno apartamento havia apenas silêncio. O silêncio ensurdecedor da traição. Naquela noite, sozinha no escuro do meu apartamento, viajei no tempo. Voltei a 1994, quando descobri que estava grávida. O pai de Guilherme, Eduardo, um colega professor de história, reagiu com um misto de alegria e pavor. Não estávamos preparados, mas decidimos seguir juntos. Casamos em uma cerimônia simples no cartório, com apenas nossos pais presentes. O pequeno Guilherme nasceu em uma manhã de junho, após 16 horas de trabalho de parto. Lembro-me de olhar aquele rostinho vermelho e enrugado e sentir um amor inexplicável, tão grande que mal cabia no meu peito. Ele é perfeito, sussurrei para Eduardo, que segurava minha mão com lágrimas nos olhos. Os primeiros anos foram difíceis, mas felizes. Morávamos em um apartamento minúsculo no Tatuapé. Dividíamos as contas e os cuidados com o bebê. Eu dava aulas pela manhã, Eduardo à tarde. Sempre havia alguém em casa para cuidar do nosso filho. Lembro-me de Guilherme dando seus primeiros passos, cambaleando pela sala, caindo e levantando com determinação. Lembro-me de suas primeiras palavras: mamã, papá, água, de como seus olhinhos brilhavam quando aprendia algo novo. Mas quando Guilherme completou 8 anos, tudo mudou.
Eduardo conheceu outra pessoa, uma diretora de escola particular. Em poucos meses, nossa família desmoronou. Ele saiu de casa em uma tarde de domingo, prometendo a Guilherme que voltaria logo. Voltou apenas uma vez, para buscar suas coisas. E assim, aos 33 anos, me vi sozinha, com um filho para criar e contas para pagar. O salário de professora mal dava para o aluguel. Tivemos que mudar para um lugar menor, mais distante do centro, no Brás. Guilherme chorava à noite, perguntando pelo pai. Ele está ocupado, filho, trabalhando. Eu mentia, engolindo lágrimas. Para sobreviver, comecei a dar aulas particulares aos sábados. Vendia cosméticos de catálogo no intervalo das aulas. Nos verões, trabalhava como revisora de textos para uma pequena editora. Cada centavo era contado, cada despesa calculada. Lembro-me de uma noite em que Guilherme, então com 10 anos, ficou com febre alta. Não tínhamos plano de saúde, e o posto de saúde mais próximo estava sem médico. Enrolei-o em cobertores e peguei 2 ônibus até o pronto-socorro do Hospital das Clínicas. Esperamos 5 horas para ser atendidos. Guilherme, ardendo em febre, adormeceu no meu colo. Naquela noite, prometi a mim mesma que meu filho nunca passaria por aquilo novamente, que eu faria o impossível para lhe dar uma vida melhor. Quando ele entrou no ensino médio, manifestou interesse por direito. Quero defender pessoas, mãe, dizia, com os olhos brilhando. Quero lutar pela justiça. Pesquisei as melhores faculdades, os custos, as bolsas disponíveis. Comecei a guardar dinheiro, cortando gastos pessoais ao máximo. Não comprava roupas novas, não ia ao cinema, não saía com amigas. Tudo para que o sonho de Guilherme pudesse se realizar. Ele se formou no ensino médio como o primeiro da turma. Conseguiu uma bolsa parcial em uma boa faculdade de direito. Parcial, não integral. Os 40% restantes viriam do meu bolso. Vendi o único bem de valor que tinha, um colar de ouro que herdei da minha avó. Peguei empréstimo consignado, que terminei de pagar apenas 2 anos atrás. Peguei outro emprego, dando aulas à noite em um curso preparatório para concursos. Naquela época, dormia apenas 4 horas por noite. Acordava às 5 e preparava o café e o almoço de Guilherme. Ia para a escola estadual, depois para o cursinho. Voltava para casa à meia-noite, exausta, mas feliz ao ver meu filho estudando, determinado a ter um futuro brilhante. Houve momentos difíceis, claro. Quando Guilherme tinha 16 anos, Eduardo reapareceu. Tinha se divorciado de sua segunda esposa e queria reconectar com o filho. Guilherme estava magoado, resistente. Não preciso dele agora, mãe. Temos um ao outro. Mas eu o encorajei a dar uma chance ao pai. O perdão liberta, filho. E você precisa de um pai na sua vida. Não foi fácil para mim. Ver meu ex-marido, agora um estranho, tentando se reconectar com Guilherme, doía. Mas não era sobre mim. Era sobre o bem-estar do meu filho. Eduardo acabou se mudando para o Rio de Janeiro com sua terceira esposa. As visitas se tornaram raras, depois inexistentes. Os telefonemas, cada vez mais espaçados. No fim, voltou a ser apenas Guilherme e eu contra o mundo. Quando ele entrou na faculdade, tivemos que enfrentar outro desafio. Os materiais eram caros. Os livros importados custavam uma fortuna. Muitos professores exigiam trajes formais para apresentações, simulações de júri. Guilherme precisava se vestir como advogado. Não se preocupe, mãe, dizia ele, vendo minha angústia ao calcular os custos. Posso arrumar um estágio para ajudar. E conseguiu. No segundo ano da faculdade, foi aceito como estagiário em um pequeno escritório no centro. O salário era mínimo, mas ajudava. E mais importante, ele estava feliz, orgulhoso por estar contribuindo. Lembro-me de sua primeira audiência como estagiário. Emprestei dinheiro de uma colega para comprar um terno novo para ele. Quando o vi sair do quarto, vestido como um advogado de verdade, com a pasta de couro, um presente que economizei 6 meses para dar, senti uma mistura de orgulho e melancolia. Meu menino havia se tornado um homem. Você está lindo, filho, disse, ajustando sua gravata. Vai arrasar nessa audiência. Ele sorriu, aquele sorriso que iluminava meus dias. É tudo graças a você, mãe. Um dia vou te dar tudo o que você merece. Vou te fazer orgulhosa. E ele cumpriu a primeira parte dessa promessa. Formou-se com distinção. Conseguiu emprego em um dos maiores escritórios de advocacia de São Paulo.
Seu salário inicial era maior do que tudo o que já tinha ganho em minha vida. Quando recebeu seu primeiro pagamento, Guilherme me levou para jantar em um restaurante elegante nos Jardins. Senti-me deslocada, com meu vestido simples entre pessoas tão sofisticadas. Mas ele segurou minha mão sobre a mesa. Você merece isso e muito mais, mãe. Agora é minha vez de cuidar de você. Aquela noite ficou guardada no meu coração como um tesouro. Meu filho, meu Guilherme, estava cumprindo sua promessa. Estava retribuindo meus sacrifícios com amor e gratidão. Quando ele completou 28 anos, conseguiu comprar seu próprio apartamento, um estúdio pequeno, mas bem localizado. Convidou-me para conhecer. Estava tão orgulhoso, mostrando cada detalhe, cada escolha que tinha feito. Na parede da sala, havia uma fotografia emoldurada. Nós dois no dia da formatura dele. Esta é a foto mais importante da minha vida, disse ele, para me lembrar de onde vim e de quem me ajudou a chegar até aqui. Foi um dos momentos mais felizes da minha vida. Meu filho havia conseguido, e não tinha esquecido de mim no processo. Ou pelo menos era o que eu pensava. Tudo mudou quando ele conheceu Natália, filha única de Ricardo e Sônia Mendonça, herdeira da Mendonça Incorporações, uma das maiores construtoras de São Paulo. Formada nas melhores escolas, fluente em 4 idiomas, com apartamento próprio nos Jardins e carro importado. No início, Guilherme falava dela com fascínio. Ela é incrível, mãe. Inteligente, determinada, sofisticada. Quando finalmente a conheci, entendi o encantamento. Natália era realmente deslumbrante, com sua beleza fria e calculada. Notei como ela olhava para meu filho, não com amor, mas com interesse, como quem avalia um investimento promissor. Notei como ela mal fez contato visual comigo durante o jantar, como se eu fosse apenas um detalhe desimportante na vida de Guilherme. Tentei alertá-lo sutilmente. Filho, vocês parecem vir de mundos muito diferentes. Ele ficou na defensiva imediatamente. É por isso que combinamos tão bem, mãe. Ela me mostra um mundo novo, e eu a mantenho conectada à realidade. Recuei. Não queria ser a mãe ciumenta, a sogra intrometida. Queria que meu filho fosse feliz, mesmo que isso significasse dividi-lo com alguém que claramente não me aprovava. O noivado veio rápido demais. Apenas 6 meses após se conhecerem. A aliança no dedo de Natália valia mais que meu apartamento inteiro. Não é muito cedo? Perguntei, tentando soar casual. Quando a gente encontra a pessoa certa, mãe, a gente sabe. Mas havia algo em seus olhos. Um brilho diferente. Não era amor, era ambição. O mesmo olhar que eu via nos alunos que queriam passar no vestibular a qualquer custo. O Guilherme que conheci, meu filho gentil, ético, compassivo, estava desaparecendo aos poucos, substituído por um homem que eu mal reconhecia. Um homem obcecado com status, dinheiro, aparências. E agora, sentada sozinha no escuro, ouvindo a chuva que começava a cair lá fora, eu me perguntava, foi minha culpa? Eu o empurrei demais para o sucesso. Ensinei-o a valorizar a ascensão social acima de tudo, mesmo da própria mãe? Ou eu simplesmente não percebi os sinais ao longo do caminho? Pequenas mudanças em seu comportamento? Pequenos desvios em seus valores? Uma foto na estante chamou minha atenção. Guilherme aos 5 anos, sorrindo sem 2 dentes da frente, segurando um carrinho de brinquedo. Aquele menino inocente, cheio de amor e honestidade, ainda existia dentro do homem que agora conspirava para me roubar e abandonar? As lágrimas voltaram, mas desta vez, misturadas com algo novo. Uma faísca de determinação. Aquele menino da foto era meu filho. O homem que ele se tornou, talvez não fosse mais. Mas eu ainda era sua mãe. E mães não desistem facilmente. Limpei as lágrimas com as costas da mão e me levantei. Tinha chegado a hora de decidir. Continuaria sendo a vítima passiva dessa história? Ou tomaria as rédeas da situação? Abri novamente o computador, determinada a examinar cada arquivo no pendrive que Fernanda havia me dado. Se meu filho queria guerra, ele descobriria que sua mãe, a professorinha do Brás, não era tão indefesa quanto pensava. Na manhã seguinte, acordei com uma determinação que não sentia há anos. Passei a noite inteira analisando os arquivos do pendrive.
Documentos do processo da Mendonça Incorporações, gravações de reuniões, e-mails trocados entre Guilherme e Ricardo Mendonça. A extensão da traição era ainda maior do que eu imaginava. O caso envolvia um golpe imobiliário. A Mendonça Incorporações havia vendido apartamentos na planta que nunca seriam construídos. Centenas de famílias haviam perdido suas economias, e meu filho estava ajudando a encobrir tudo isso. Resolvi confrontá-lo. Não por telefone, não por mensagem, mas pessoalmente. Veria seus olhos quando ele tentasse mentir para mim. Não avisei que iria. Sabia que seria barrada novamente. Vesti-me com cuidado, escolhendo as roupas que Guilherme havia me dado de presente anos atrás. Um conjunto azul marinho, sóbrio, elegante. Penteei os cabelos grisalhos, passei um batom discreto. Queria parecer forte, digna. O escritório de advocacia ficava em um prédio imponente na Avenida Paulista. Já havia estado lá algumas vezes, em ocasiões especiais. A recepcionista me reconheceu. Dona Célia, que surpresa agradável! O Dr. Guilherme está em reunião, mas deve terminar em alguns minutos. Vou esperar, respondi, sentando-me em um dos sofás luxuosos do saguão. O escritório era um monumento à riqueza e ao poder. Mármore no chão, obras de arte nas paredes, mobiliário de design. Tão diferente das escolas públicas onde passei minha vida ensinando adolescentes a amar literatura. Após 20 minutos, Fernanda apareceu no saguão. Nossos olhares se cruzaram. Ela pareceu alarmada ao me ver, mas disfarçou rapidamente. Aproximou-se como se estivesse apenas verificando se eu precisava de algo. Dona Célia, sussurrou ela. Não deveria estar aqui. Eles estão em reunião com Ricardo Mendonça. Vou esperar. Repeti, firme. Fernanda hesitou. Depois assentiu discretamente e voltou para sua mesa. O tempo passava lentamente. Executivos entravam e saíam. Advogados internos impecáveis cruzavam o saguão com expressões importantes. Eu permanecia sentada, ereta, determinada. Finalmente, as portas da sala de reuniões se abriram. Vozes altas, risos, o som de negócios sendo fechados com sucesso. Meu coração acelerou quando vi Guilherme saindo, seguido por Ricardo Mendonça e outros 2 homens de terno. Natália vinha logo atrás, elegante como sempre, num vestido vermelho que parecia custar mais que meu aluguel anual. Levantei-me lentamente. Guilherme me viu e congelou. A cor sumiu de seu rosto. Mãe, ele disse, numa voz que mal reconheci. O que está fazendo aqui? Caminhei até o grupo, mantendo a cabeça erguida. Precisamos conversar, filho. Ricardo Mendonça, um homem alto de cabelos grisalhos e expressão severa, olhou-me com desprezo mal disfarçado. Esta é sua mãe, Guilherme? A professora? A forma como ele disse professora, como se fosse uma profissão vergonhosa, inferior, fez meu sangue ferver. Mas mantive a compostura. Sim, sou Célia Maria da Silva, mãe de Guilherme e professora aposentada. Muito prazer. Estendi a mão. Ricardo a ignorou completamente. Estamos ocupados agora, disse Natália, colocando-se entre mim e Guilherme como um escudo humano. Temos um almoço de negócios. Isso não pode esperar, insisti, olhando diretamente para meu filho. É sobre as compras no meu cartão de crédito. Um silêncio pesado caiu sobre o grupo. Os outros advogados pareceram subitamente desconfortáveis, olhando para qualquer direção, exceto a minha. Não sei do que está falando, mãe, disse Guilherme, recuperando a compostura. Deve haver algum engano. Não há engano nenhum, Guilherme. O banco me ligou. 48.000 reais em joias. 32.000 reais em passagens para Paris. Natália soltou uma risada falsa, cristalina. Que absurdo. Nós compramos nossas próprias joias e passagens. Guilherme, sua mãe está confusa? A humilhação queimava em meu peito. Mas continuei. Tenho provas, filho. Sei de tudo sobre o processo Mendonça Incorporações também. Sei o que vocês estão fazendo. Foi como se uma bomba tivesse explodido no saguão. Ricardo Mendonça agarrou meu braço com força. Não sei que história maluca é essa, senhora, mas sugiro que saia daqui agora antes que eu chame a segurança. Tire suas mãos de mim, disse, com uma calma que surpreendeu até a mim mesma.
Guilherme parecia em pânico. Pai, por favor, deixe-me resolver isso. Voltou-se para mim. Mãe, vamos conversar em particular. Isso não é lugar. Não, Guilherme, interrompi. Chega de segredos, de conversas privadas. Quero respostas, e quero agora. A recepcionista observava tudo com olhos arregalados. Outros funcionários haviam parado para assistir à cena. Fernanda estava pálida em sua mesa. Ou você vem comigo agora, continuei, ou vou direto à polícia com tudo que sei. Está me ameaçando? Perguntou Guilherme incrédulo. Não reconheci seu olhar. Era frio, calculista, como o de um estranho. Estou dando a você uma chance, filho. Uma chance de explicar por que está roubando sua própria mãe. Por que está ajudando a encobrir uma fraude. Por que me disse que não queria mais me ver? Natália interveio novamente. Sua voz agora um sibilo ameaçador. Você não tem ideia com quem está se metendo, dona Célia. Ninguém acreditaria em você contra nós. Quem é você? Uma velha professora aposentada do Brás. Ninguém. Suas palavras foram como um soco no estômago. Não pela crueldade, mas porque percebi que meu próprio filho permitia que ela falasse assim comigo. Ele estava ali, ao lado dela, em silêncio, cúmplice. Foi então que Ricardo Mendonça fez um gesto para seguranças que eu nem havia notado. 2 homens corpulentos se aproximaram. Por favor, acompanhem esta senhora para fora. Ela está perturbando nossos funcionários. Não podia acreditar no que estava acontecendo. Olhei para Guilherme, esperando, implorando silenciosamente que ele interviesse, que dissesse algo, qualquer coisa, para impedir aquela humilhação pública. Mas ele desviou o olhar. É melhor você ir, mãe. Não temos nada para conversar. Os seguranças me cercaram, cada um segurando um de meus braços. Tentei manter a dignidade enquanto eles me conduziam para fora, mas as lágrimas já embaçavam minha visão. Guilherme, chamei, uma última vez. Olhe para mim. Ele finalmente olhou, e o que vi em seus olhos me destruiu, mais que qualquer palavra cruel poderia. Vazio, indiferença, como se eu fosse realmente ninguém para ele. Fui escoltada para fora do edifício, sob os olhares curiosos de dezenas de pessoas. Na calçada, um dos seguranças falou quase com compaixão. Senhora, por favor, não volte. Eles podem chamar a polícia na próxima vez. Fiquei parada na calçada da Avenida Paulista, sentindo-me menor e mais insignificante do que jamais havia me sentido em toda a minha vida. As pessoas passavam apressadas, indiferentes ao meu sofrimento. O céu de São Paulo estava carregado, ameaçando chuva, como se o próprio universo se preparasse para chorar comigo. Não sei quanto tempo fiquei ali, incapaz de me mover. Minutos? Horas? O tempo havia perdido o sentido. Meu filho, o menino que eu carreguei no ventre, que amamentei, que ensinei a andar, a falar, a ser um homem de bem, havia me descartado como um objeto sem valor. A humilhação era total, absoluta. Eu havia sido expulsa de um lugar público, tratada como uma louca, uma inconveniente. E meu filho havia permitido, havia participado. Foi então que a chuva começou. Primeiro leve, depois mais forte. Não me movi para buscar abrigo. Deixei que a água me lavasse, esperando que pudesse levar embora a dor que me dilacerava. Uma senhora idosa parou ao meu lado, oferecendo abrigo sob seu guarda-chuva. Está tudo bem, minha filha? Perguntou com gentileza. Aquela simples pergunta, a preocupação genuína de uma estranha quando meu próprio filho não se importava, foi o que me fez desabar. Comecei a soluçar, ali mesmo, na calçada da Avenida Paulista, sob a chuva. A senhora me abraçou, sem se importar que eu molhasse seu casaco. Vamos, minha filha, vamos sair desta chuva. Ela me levou até um café próximo. Pediu um chá quente para mim. Sentou-se à minha frente e esperou pacientemente que eu me acalmasse o suficiente para falar. Meu filho, consegui dizer finalmente entre soluços. Meu filho me traiu, me roubou, me humilhou. A senhora segurou minhas mãos trêmulas sobre a mesa. Não disse platitudes vazias como vai ficar tudo bem ou tenho certeza que há um mal-entendido. Apenas me ofereceu sua presença silenciosa, seu apoio mudo. Quando finalmente parei de chorar, ela falou: meu nome é Dulce, também sou mãe e avó, e sei que a dor que você está sentindo agora parece impossível de suportar. Como vou seguir depois disso? Perguntei, mais para mim mesma que para ela. Um passo de cada vez.
respondeu Dulce. Primeiro você chora, depois você se levanta, e então você decide o que fazer. Ela me deu seu número de telefone antes de partir. Ligue-me se precisar conversar, disse. Às vezes, falar com um estranho é mais fácil que falar com amigos. Voltei para casa ensopada, exausta, emocionalmente destruída. A humilhação pública tinha sido o golpe final. Meu filho havia escolhido seu caminho, e eu não fazia parte dele. Sentei-me no sofá velho da sala, ainda com as roupas molhadas, e chorei até não haver mais lágrimas. Chorei pelo menino que Guilherme foi, pelo homem que pensei que ele seria, pelos sacrifícios que fiz, pelo amor que dei, pela vida que construí ao redor dele. Quando o telefone tocou, atendi automaticamente, pensando que poderia ser Dulce verificando se eu havia chegado bem em casa. Mas não era Dulce. Senhora Célia Maria? Aqui é o Dr. Moraes, da Delegacia de Crimes Financeiros. Recebemos uma denúncia sobre uso indevido de cartão de crédito em seu nome. O Sr. Guilherme Silva nos procurou alegando que a senhora está tentando extorquí-lo. Precisamos que a senhora compareça à delegacia amanhã para prestar esclarecimentos. O mundo parou de girar. Meu filho não havia apenas me traído, me roubado e me humilhado. Agora estava me acusando de um crime. Desliguei o telefone sem responder. A dor era tão profunda, tão visceral, que ultrapassava minha capacidade de sentir. Era como se algo dentro de mim tivesse sido quebrado para além de qualquer possibilidade de reparo. Naquele momento, no fundo da alma, eu soube. O Guilherme que eu conhecia, que eu amava, que eu criei, estava morto. O homem que usava seu nome e seu rosto era um estranho cruel e sem coração. Arrastei-me até o banheiro e olhei meu reflexo no espelho. Uma mulher de meia idade, cabelos grisalhos grudados no rosto pela chuva, olhos inchados de tanto chorar, expressão derrotada. Quem é você? Perguntei ao reflexo. Quem você se tornou, Célia? A resposta veio como um sussurro dentro da minha cabeça. Uma mulher traída pelo próprio filho. Uma mulher que deu tudo e não recebeu nada em troca. Uma mulher que agora precisa decidir: continuar sendo vítima ou tomar as rédeas da própria vida. Lavei o rosto com água fria. O choque da temperatura me trouxe de volta à realidade. A dor continuava lá, imensa, devastadora. Mas algo novo surgiu ao lado dela. Algo que eu não sentia há muito tempo. Raiva. Uma raiva justa, limpa, purificadora. Raiva do que haviam feito comigo. Raiva da injustiça, da traição, da crueldade deliberada. Troquei as roupas molhadas. Preparei um café forte. Liguei novamente o computador e abri o pendrive. Meu filho queria guerra? Então guerra ele teria. Passei a madrugada inteira revisando os arquivos do pendrive, tomando notas meticulosamente. Cada documento, cada e-mail, cada gravação revelava mais camadas da conspiração. Não era apenas sobre me roubar e me descartar. Era sobre um esquema criminoso muito maior. A Mendonça Incorporações havia vendido apartamentos na planta em um empreendimento chamado Jardins de São Paulo, cobrando valores exorbitantes de entrada. O dinheiro, no entanto, nunca foi usado para a construção. Ricardo Mendonça havia desviado milhões para contas offshore, enquanto a empresa declarava falência técnica. Centenas de famílias haviam perdido suas economias, suas casas, seus sonhos. E meu filho estava ajudando a encobrir tudo isso. Não apenas como advogado, mas ativamente destruindo evidências que poderiam incriminar os Mendonça. Entre os documentos, encontrei algo que me fez gelar. Um contrato pré-nupcial entre Guilherme e Natália. Nele, havia uma cláusula específica sobre mim. O noivo compromete-se a romper laços familiares que possam comprometer sua lealdade à família Mendonça, especificamente com sua mãe, Célia Maria da Silva. Minha exclusão não era apenas um efeito colateral da nova vida de Guilherme. Era uma condição contratual, uma exigência para que ele pudesse se casar com Natália e receber seu cargo na empresa. Quando o sol começou a nascer, iluminando timidamente meu pequeno apartamento no Brás, eu havia mudado. A dor continuava lá, como uma ferida aberta no peito. Mas a mulher paralisada pelo choque, pela humilhação, havia sido substituída por uma nova versão de mim mesma. Uma versão que não aceitaria ser vítima, que não se curvaria diante da injustiça,
que usaria cada grama da inteligência que Deus me deu para lutar. O telefone tocou. Era Dulce, a senhora que havia me amparado na chuva no dia anterior. Bom dia, Célia. Apenas ligando para saber como você está. Estou diferente, Dulce. Obrigada por perguntar. Diferente como? Refleti por um instante. Mais forte, mais clara, como se tivesse acordado de um longo pesadelo. Isso é bom, minha filha. E o que vai fazer agora? Vou lutar, respondi sem hesitação. Não apenas por mim, mas por todos que foram prejudicados por essas pessoas. Houve um silêncio do outro lado da linha, depois um suspiro de alívio. Fico feliz em ouvir isso, Célia. Muito feliz. Algo no tom de voz de Dulce me chamou a atenção. Não era apenas empatia de uma estranha. Havia algo mais. Dulce, por que você me ajudou ontem? Por que está ligando agora? Outro suspiro, mais longo. Porque eu também fui vítima da Mendonça Incorporações, Célia. Perdi todas as economias da minha aposentadoria nos Jardins de São Paulo. E quando vi você saindo daquele prédio, escoltada por seguranças, chorando, algo me disse que você poderia ser uma aliada. Uma aliada. Não uma vítima a ser consolada, mas uma guerreira em potencial. Dulce, disse eu, com uma determinação renovada na voz. Acho que precisamos conversar pessoalmente. Tenho informações que podem ajudar muita gente. Estou à sua disposição, Célia. Quando e onde? Marcamos para aquela mesma tarde, em uma pequena biblioteca municipal onde eu costumava dar aulas de reforço para crianças carentes. Um lugar neutro, seguro, longe dos olhos e ouvidos dos Mendonça. Antes de desligar, Dulce fez uma última pergunta. Você vai à delegacia hoje para responder à acusação do seu filho? Sim, respondi. Vou sim, mas não como acusada. Tomei um banho demorado, deixando a água quente lavar os últimos vestígios da mulher fraca e desesperada que eu havia sido no dia anterior. Vesti-me com cuidado, escolhendo roupas simples, mas dignas. Prendi os cabelos em um coque firme. Passei um batom discreto. No espelho, vi uma mulher diferente. Os mesmos cabelos grisalhos, as mesmas rugas ao redor dos olhos. Mas o olhar era outro. Determinado, focado, implacável. Eu havia sido professora por 30 anos. Havia ensinado literatura brasileira, a força das palavras, o poder das narrativas. Havia ensinado sobre Capitu e sua suposta traição, sobre Diadorim e sua verdadeira identidade, sobre Carolina Maria de Jesus e sua luta contra a pobreza e o preconceito. Agora, era hora de aplicar essas lições à minha própria vida, de reescrever minha história, não mais como vítima, mas como protagonista. Antes de sair, liguei para a professora Ivone, minha amiga de longa data e advogada aposentada. Contei tudo, sem omitir nenhum detalhe doloroso. Meu Deus, Célia, disse ela horrorizada. Isso é terrível, mas você tem provas concretas. Podemos usar isso. Como procedo, Ivone? Estou sendo acusada de extorsão. Vamos inverter o jogo. Você vai à delegacia, mas acompanhada. E com um boletim de ocorrência já registrado online contra seu filho e os Mendonça por fraude de cartão de crédito e calúnia. Mando meu sobrinho Gabriel te buscar. Ele é advogado criminal, vai te acompanhar. 1 hora depois, Gabriel, um jovem advogado de olhar sério e terno impecável, estava na minha porta. Revisamos juntos os documentos, elaboramos nossa estratégia. A senhora tem um caso forte, disse ele, especialmente com as gravações. Mas precisa estar preparada. Eles são poderosos e não vão ceder facilmente. Estou preparada, Gabriel, mais do que nunca. No caminho para a delegacia, ele me explicou como seria o procedimento. Eu ouviria mais do que falaria. Deixaria que ele conduzisse a conversa. Não demonstraria emoção, mesmo que provocada. A Delegacia de Crimes Financeiros ficava em um prédio antigo no centro da cidade. Ao entrar, senti um frio na barriga. Uma coisa era decidir lutar, outra era efetivamente enfrentar uma batalha contra meu próprio filho. O delegado Dr. Moraes nos recebeu em sua sala. Um homem na casa dos 50 anos, cabelos grisalhos nas têmporas, expressão cansada, mas atenta. Senhora Célia, começou ele, recebemos uma denúncia grave contra a senhora. Seu filho alega que está sendo extorquido, que a senhora ameaçou divulgar informações confidenciais caso ele não lhe desse dinheiro.
Gabriel interveio imediatamente. Dr. Moraes, com todo respeito, minha cliente está aqui para fazer uma contradenúncia. Trouxemos evidências de que foi ela, na verdade, a vítima de um golpe aplicado pelo próprio filho e sua família política. Entreguei ao delegado uma pasta com cópias dos documentos mais importantes. Incluí o extrato do cartão de crédito, as gravações transcritas, os e-mails entre Guilherme e Ricardo Mendonça. E isso tudo é apenas a ponta do iceberg, continuou Gabriel. O caso envolve uma fraude imobiliária de grande escala perpetrada pela Mendonça Incorporações. Minha cliente descobriu evidências de que seu filho está ajudando a encobrir esses crimes. O delegado folheou os documentos com interesse crescente. Suas sobrancelhas se erguiam à medida que avançava na leitura. Isso é bastante substancial, admitiu ele. Mas preciso ouvir sua versão dos fatos, senhora Célia. E então, com calma e precisão, narrei toda a história. Desde o distanciamento gradual de Guilherme após conhecer Natália, até a ligação do banco sobre as compras fraudulentas, o telefonema cruel de meu filho, a humilhação pública no escritório. Não estou aqui por vingança, Dr. Moraes, concluí. Estou aqui por justiça. Não apenas para mim, mas para todas as famílias que foram vítimas da Mendonça Incorporações. Meu filho escolheu um lado, eu escolho o outro. O delegado me observou longamente, depois assentiu. Vamos investigar isso a fundo, senhora Célia. E considerando as evidências que a senhora trouxe, vou arquivar imediatamente a denúncia contra a senhora. Era claramente uma tentativa de intimidação. Ao sairmos da delegacia, senti como se um peso imenso tivesse sido retirado dos meus ombros. Não havia mais volta. A batalha havia começado oficialmente. E agora? Perguntei a Gabriel. Agora, respondeu ele. Vamos expandir o caso. A Mendonça Incorporações lesou centenas de pessoas. Se pudermos reunir mais vítimas, teremos um caso ainda mais forte. Lembrei-me de Dulce. Já temos uma. E suspeito que ela conheça outras. À tarde, encontrei-me com Dulce na biblioteca. Ela não estava sozinha. Havia trazido 3 outros idosos. Antônio, um ex-comerciante que havia investido sua indenização nos apartamentos da Mendonça. Marlene, uma viúva que vendera a casa onde vivera por 50 anos para comprar um apartamento menor nos Jardins de São Paulo. E Paulo, um professor aposentado como eu, que perdera tudo o que tinha. Contei a ele sobre minha visita à delegacia, sobre as evidências que possuía. Seus olhos se iluminaram com algo que havia muito não viam: esperança. Vocês conhecem outras vítimas? Perguntei. Dezenas, respondeu Antônio. Formamos um grupo no WhatsApp. Estamos todos desesperados, sem saber o que fazer. Agora sabem, disse eu. Vamos lutar juntos. Naquela noite, voltei para casa exausta, mas com uma sensação de propósito que não sentia há anos. Eu havia sido professora por 3 décadas. Havia ensinado gerações de alunos sobre justiça, ética, coragem. Era hora de aplicar essas lições à minha própria vida. Enquanto preparava um chá na cozinha, olhei para a geladeira coberta de ímãs de lembrança. Pequenas recordações de viagens que nunca fiz, enviadas por ex-alunos que realizaram os sonhos que eu ajudei a plantar. Entre eles, havia uma foto de Guilherme criança, sorrindo com os olhos cheios de amor. A dor ainda estava lá, provavelmente sempre estaria. Mas agora, havia algo mais forte que a dor: determinação. Meu filho havia escolhido seu caminho. Eu havia escolhido o meu. E diferente dele, eu não caminharia sozinha. Teria ao meu lado outros que, como eu, haviam sido traídos, humilhados, descartados. Juntos, seríamos fortes. O telefone tocou novamente. Era Fernanda, a secretária de Guilherme. Dona Célia, estou ligando escondida. As coisas estão uma loucura aqui. Guilherme está furioso. Ricardo Mendonça está em pânico. Eles sabem que a senhora foi à delegacia. Estão destruindo documentos, apagando e-mails. Ainda bem que temos cópias de tudo, respondi, com uma calma que surpreendeu a mim mesma. Tem mais uma coisa, continuou Fernanda, sua voz quase um sussurro. Eles estão acelerando a viagem para Paris. Partem depois de amanhã, não na semana que vem como planejado. Acho que estão fugindo. Uma onda de indignação me percorreu. Eles realmente acreditavam que poderiam simplesmente fugir para Paris com dinheiro roubado, deixando um rastro de destruição para trás?
Obrigada por avisar, Fernanda. Tome cuidado. Imediatamente liguei para Gabriel, contando sobre a tentativa de fuga. Ele prometeu informar ao delegado Moraes na manhã seguinte. Antes de dormir, revisitei cada documento, cada gravação, cada e-mail. Não mais com o choque e a dor da traição, mas com o olhar analítico de quem prepara uma estratégia. Identifiquei pontos fortes, vulnerabilidades, conexões. Por 30 anos, ensinei meus alunos a analisar textos, a identificar subtextos, a compreender as motivações dos personagens. Agora, aplicava essas habilidades à minha própria situação. O sono veio, finalmente, nas primeiras horas da madrugada. Um sono leve, mas reparador. E pela primeira vez em dias, não sonhei com a traição de Guilherme, mas com justiça. A velha Célia, a mãe devotada que aceitava tudo, que se sacrificava sem questionar, que colocava seu filho acima de tudo e de todos, havia morrido. Em seu lugar, nascia uma nova mulher. Uma que não apenas sobreviveria à traição, mas que transformaria sua dor em propósito. Era o início de uma nova jornada. Não mais como vítima, mas como justiceira. O café da manhã daquela quarta-feira foi diferente de todos os outros. Enquanto preparava meu pão integral com queijo branco e café sem açúcar, ouvi uma batida insistente na porta. Eram 7h30, cedo demais para visitas. Ao abrir, dei de cara com Gabriel, o sobrinho advogado de Ivone. Seu rosto normalmente sério estava iluminado por um sorriso discreto. Bom dia, dona Célia. Desculpe o horário, mas achei que gostaria de saber imediatamente. O delegado Moraes conseguiu um mandado de busca e apreensão para o escritório da Mendonça Incorporações. Estão executando neste exato momento. Convidei-o a entrar e servi um café. Já, tão rápido assim? Gabriel assentiu, tomando um gole do café fumegante. As evidências que a senhora providenciou eram robustas demais para ignorar. E quando mencionei a possível fuga para Paris, o delegado agiu com urgência. Uma sensação estranha percorreu meu corpo. Não era exatamente alegria. Como poderia sentir alegria pela ruína iminente do meu próprio filho? Mas algo próximo à satisfação. Justiça estava sendo feita. E quanto a Guilherme? E Natália? O apartamento deles também está sendo vasculhado neste momento. O juiz emitiu mandados separados para a residência, o escritório de advocacia e a sede da Mendonça. Senti um nó na garganta. Por mais traída e magoada que estivesse, Guilherme ainda era meu filho. A imagem dele sendo acordado pela polícia, vendo sua casa virada do avesso, era dolorosa. Há algo que precisamos discutir, dona Célia, continuou Gabriel, agora mais sério. Ontem à noite o delegado Moraes me ligou. Enquanto examinava os documentos que a senhora providenciou, ele encontrou algo intrigante. Gabriel abriu sua pasta e retirou alguns papéis. Colocou-os sobre a mesa da cozinha. Reconhece isto? Olhei os documentos confusa. Era uma cópia de um testamento. O testamento de Eduardo, meu ex-marido e pai de Guilherme. Sim, é o testamento de Eduardo. Ele morreu há 5 anos, de um ataque cardíaco, no Rio de Janeiro. A senhora sabia que ele havia deixado uma herança substancial para Guilherme? Franzi o senho. Eduardo não tinha nada. Era professor como eu. Quando se mudou para o Rio, trabalhava em uma escola particular, ganhava um pouco melhor, mas nada extraordinário. Gabriel inclinou-se sobre a mesa, aproximando-se. Dona Célia, seu ex-marido ganhou na loteria 2 anos antes de morrer, 16 milhões de reais, e deixou tudo para Guilherme, com uma condição, que ele cuidasse da senhora pelo resto da vida. O mundo parou de girar por um instante. A xícara de café escorregou dos meus dedos, derramando o líquido escuro na mesa, mas eu mal notei. O quê? Sussurrei, incrédula. Pelo que conseguimos apurar, Guilherme recebeu essa herança há 4 anos. O testamento especificava que ele deveria usar o dinheiro para garantir conforto e segurança à senhora, sua mãe. Era uma forma de Eduardo compensar os anos de ausência, os anos em que a senhora criou Guilherme sozinha. Minha mente tentava processar essa nova informação. Eduardo, que havia nos abandonado, que mal ligava para saber do filho, havia tentado compensar suas falhas no fim da vida? Eu nunca soube de nada disso. Exatamente. Guilherme nunca contou à senhora.
E, pelo que os investigadores conseguiram apurar, ele usou o dinheiro para investir na Mendonça Incorporações. Foi assim que conseguiu entrar para a alta sociedade, que conheceu Natália. Foi assim que comprou aquele apartamento no Itaim. Uma memória distante emergiu. Guilherme aparecendo com um carro novo, explicando vagamente que havia recebido um bônus no trabalho. O apartamento que, segundo ele, havia conseguido financiar graças a um cliente grato. Pequenas mentiras que na época não questionei, tão feliz estava pelo sucesso do meu filho. Mas, se ele tinha tanto dinheiro, por que roubar meu cartão? Por que toda essa conspiração? Gabriel suspirou. Os 16 milhões se foram, dona Célia. Guilherme investiu quase tudo na Mendonça Incorporações, confiando em Ricardo. Mas a empresa já estava falida. O dinheiro foi engolido por dívidas antigas, por desvios. Seu filho percebeu tarde demais que havia sido enganado também. A ironia era cruel. Guilherme havia recebido uma fortuna com a condição de cuidar de mim, mas havia jogado tudo fora para impressionar os Mendonça. E agora, desesperado, havia recorrido ao roubo, à traição da própria mãe. Encontramos algo mais, continuou Gabriel, retirando um envelope da pasta. Isto estava entre os documentos no pendrive que a senhora recebeu de Fernanda. Abriu o envelope com mãos trêmulas. Era uma série de e-mails entre Guilherme e Eduardo, datados de pouco antes da morte deste último. Conversas entre pai e filho que eu jamais imaginei existirem. Guilherme, não posso desfazer o passado, escrevera Eduardo. Não posso compensar os anos em que estive ausente, em que deixei sua mãe sozinha com o fardo de criá-lo. Mas posso garantir que ela tenha conforto pelo resto da vida. Este dinheiro que o destino colocou em minhas mãos é para isso. Para honrar a mulher extraordinária que é sua mãe. Lágrimas silenciosas escorriam pelo meu rosto enquanto lia. Eduardo, que eu havia considerado fraco e egoísta por tantos anos, havia tentado à sua maneira compensar suas falhas. Prometa-me, filho, continuava o e-mail, que usará este dinheiro como estipulado no testamento, que cuidará de Célia, que a protegerá, que dará a ela a vida confortável que ela merece após tantos sacrifícios. A resposta de Guilherme foi curta. Prometo, pai. Pode confiar em mim. Uma promessa quebrada. Uma traição que ia além de mim, que atingia também a memória de Eduardo. Por que estes e-mails estavam com Fernanda? Perguntei. Pelo que pudemos entender, Fernanda trabalhava no escritório há mais tempo que Guilherme. Ela era secretária do advogado que cuidou do inventário de Eduardo. Quando Guilherme assumiu uma posição no escritório, ela reconheceu o nome e ficou atenta. Ao ver o que estava acontecendo com a senhora, decidiu intervir. Outra peça do quebra-cabeça se encaixava. Fernanda não havia me ajudado apenas por empatia, mas porque sabia, desde o início, que eu estava sendo duplamente traída. Há mais uma coisa, dona Célia, disse Gabriel hesitante. Algo que descobrimos apenas ontem à noite. Algo que pode mudar tudo. Ele retirou da pasta mais um documento. Era uma cópia de um contrato entre a Mendonça Incorporações e uma empresa chamada Silva Empreendimentos. Guilherme não apenas investiu na Mendonça Incorporações, ele se tornou sócio. Legalmente, seu filho é coproprietário de 30% da empresa. Meu coração acelerou. Isso significa que seu filho é legalmente responsável pelas fraudes cometidas. Não apenas como advogado, mas como proprietário. A revelação era devastadora. Guilherme não era apenas cúmplice, era autor. Havia usado a herança deixada pelo pai, herança que deveria ter garantido meu bem-estar, para se tornar sócio de uma empresa que fraudava pessoas vulneráveis. E tem mais, continuou Gabriel. Como sócio, ele tem acesso a todas as contas da empresa, todos os registros. Se quisermos justiça completa para todas as vítimas, precisamos desses registros. Mas ele nunca vai nos dar acesso, respondi. Agora menos que nunca. Gabriel inclinou-se sobre a mesa, seus olhos brilhando com determinação. Não precisamos que ele nos dê acesso. Precisamos apenas da senha do sistema. E adivinha? A senha está em um dos documentos que Fernanda copiou. Um fio de esperança se acendeu dentro de mim. Temos a senha? Podemos acessar tudo? Quase tudo. Precisamos apenas de um computador dentro da rede da empresa. E adivinha quem tem acesso remoto a essa rede? Fernanda.
respondi, compreendendo o plano. Exatamente. Ela se ofereceu para nos ajudar. Podemos acessar todos os registros, todas as contas, todos os e-mails, podemos recuperar o dinheiro desviado, podemos conseguir justiça para todas as vítimas. Uma onda de emoções contraditórias me invadiu. Por um lado, a possibilidade de justiça, de reparação para tantas pessoas prejudicadas. Por outro, a certeza de que isso significaria a ruína completa do meu filho. Sei o que está pensando, Dona Célia, disse Gabriel suavemente. É seu filho. Apesar de tudo, é seu filho. Mas pense em todas as pessoas que foram prejudicadas. Pense em Dulce, em Antônio, em Marlene, em Paulo. Pense em todas as famílias que perderam suas economias, seus sonhos. Ele tinha razão. Esta não era mais apenas minha história pessoal de traição. Era uma história de justiça coletiva. O que precisamos fazer? Perguntei, enxugando as lágrimas e erguendo o queixo. Gabriel sorriu, satisfeito com minha decisão. Vamos nos encontrar com Fernanda hoje à noite. Ela vai nos dar acesso ao sistema da empresa. Vamos baixar tudo, documentar tudo e entregar ao delegado Moraes. Naquela tarde, convoquei uma reunião com Dulce e os outros membros do grupo de vítimas. Contei sobre as novidades, sobre o plano para recuperar os registros da empresa. A esperança brilhava em seus olhos cansados. Você é uma guerreira, Célia, disse Dulce, apertando minha mão. Quem diria que a solução para nossos problemas viria de uma professora aposentada? Uma professora aposentada que foi traída pelo próprio filho. Corrigi, com um sorriso triste. Às vezes, as maiores traições nos levam aos maiores atos de coragem, respondeu ela. À noite, encontramos Fernanda em um café discreto na Liberdade. Ela parecia nervosa, olhando constantemente por cima do ombro. Temos pouco tempo, disse ela, abrindo um laptop. O sistema só fica online até às 22 horas. Depois é feito backup e desligado. Gabriel e eu observamos enquanto ela digitava comandos rápidos no teclado. Janelas se abriam, códigos apareciam e desapareciam. Estamos dentro, anunciou finalmente. Temos acesso a tudo. Durante as 2 horas seguintes, baixamos gigabytes de informações. Registros contábeis, contratos, e-mails, transferências bancárias. O mapa completo da fraude, documentado em detalhes meticulosos. Isso é mais do que suficiente, disse Gabriel examinando os arquivos. Com isto, podemos não apenas processá-los, mas recuperar o dinheiro. Eles esconderam em contas offshore, mas deixaram rastros. Rastros que agora temos. Quando terminamos, já passava das 22 horas. Fernanda fechou o laptop, exausta, mas satisfeita. Acabou, disse ela. Eles não têm mais para onde correr. Na volta para casa, sozinha no ônibus quase vazio, refleti sobre tudo o que havia descoberto. A herança de Eduardo, a sociedade de Guilherme com os Mendonça, a extensão da fraude. Peças de um quebra-cabeça sombrio que agora se completava. Meu filho havia traído não apenas a mim, mas a memória do próprio pai. Havia usado o dinheiro destinado ao meu conforto para financiar um esquema criminoso. Havia escolhido a ambição sobre a ética, o status sobre a família. E agora, enfrentaria as consequências. Ao chegar em casa, encontrei um envelope que alguém havia deslizado por baixo da porta. Dentro, havia apenas uma folha de papel com uma mensagem digitada. Mãe, sei que você descobriu tudo. Sei o que está fazendo. Ainda podemos resolver isso. Não como mãe e filho, mas como adultos racionais. Tenho uma proposta. Me encontre amanhã, 10 horas, no Parque Ibirapuera, próximo ao lago. Venha sozinha, Guilherme. Olhei longamente para aquelas palavras frias, calculistas. Este não era o menino que eu havia criado. Este era um estranho usando o nome do meu filho. Guardei o papel na gaveta e fui dormir. Amanhã seria outro dia. Um dia de confrontos, de decisões, de consequências. Adormeci pensando não em Guilherme, mas em todas as pessoas que haviam confiado na Mendonça Incorporações. Pessoas que, como eu, haviam sido traídas. Pessoas que agora, graças a uma improvável aliança entre uma professora aposentada, uma secretária corajosa e um jovem advogado determinado, poderiam finalmente ver justiça sendo feita. Acordei antes do despertador,
com o primeiro raio de sol entrando pela janela do quarto. Uma claridade diferente, mais intensa, como se o próprio universo estivesse iluminando meu caminho. A mensagem de Guilherme permanecia na gaveta, mas suas palavras ecoavam em minha mente. Tenho uma proposta. Que tipo de proposta ele poderia oferecer agora, depois de tudo? Dinheiro? Silêncio? Perdão condicional? Enquanto preparava meu café, o telefone tocou. Era Gabriel. Bom dia, dona Célia. Passamos a noite analisando os documentos. É mais grave do que imaginávamos. A fraude é massiva, sistemática, e encontramos provas de que seu filho sabia desde o início. Não foi enganado pelos Mendonça. Foi cúmplice voluntário. A dor aguda no peito já não me surpreendeu. Era como se cada nova revelação apenas confirmasse o que, no fundo, eu já sabia. Guilherme havia mudado fundamentalmente. O menino que eu criei havia se transformado em alguém que eu não reconhecia mais. Tem mais uma coisa, continuou Gabriel. Encontramos registros de uma conta nas Ilhas Cayman. Parece que eles conseguiram transferir parte do dinheiro para lá. Cerca de 12 milhões de reais. Incluindo o dinheiro do meu cartão? Provavelmente sim. As passagens para Paris foram apenas uma distração. Eles nunca planejaram realmente ir para a França. O plano era fugir para as Cayman, onde o dinheiro os esperava. A frieza do plano me chocou. Não bastava me roubar, me humilhar, me descartar. Eles haviam calculado cada detalhe, previsto cada reação. Ah, ele me deixou um bilhete ontem, disse, lembrando-me subitamente. Quer me encontrar hoje às 10 horas, no Parque Ibirapuera. Disse que tem uma proposta. Silêncio do outro lado da linha. Gabriel estava claramente processando essa informação. Dona Célia, isso pode ser perigoso. Não sabemos o que ele pretende. É meu filho, Gabriel. Ele não me machucaria fisicamente. Talvez não ele pessoalmente, mas não sabemos quem mais está envolvido. Ricardo Mendonça tem conexões com pessoas perigosas. Vimos isso nos documentos. A ideia de que Guilherme pudesse estar associado a pessoas violentas, capazes de fazer mal à própria mãe, era quase inconcebível. Mas, novamente, até poucos dias atrás, a ideia de que ele me roubaria e me descartaria também teria parecido impossível. O que sugere, então? Perguntei. Vou com a senhora. Ficarei à distância, observando. E vamos gravar tudo. O que quer que ele proponha, precisamos documentar. Concordei. A conversa não seria apenas entre mãe e filho, mas entre vítima e fraudador, entre justiça e crime. Depois do café, vesti-me com cuidado. Escolhi um vestido simples, mas elegante, azul marinho, que havia comprado para a formatura de Guilherme anos atrás. Prendi os cabelos em um coque firme, passei um batom discreto, coloquei meus melhores brincos, pequenas pérolas que Eduardo havia me dado quando Guilherme nasceu. Não me vestia para impressionar meu filho ou para parecer digna aos seus olhos. Vestia-me para mim mesma, para a nova Célia que estava nascendo das cinzas da traição. Antes de sair, recebi outra ligação. Era o delegado Moraes. Senhora Célia, bom dia. Temos novidades. Os mandados de busca renderam frutos. Encontramos documentos comprometedores na sede da Mendonça Incorporações e no apartamento do seu filho. Que tipo de documentos? Contratos falsos, registros de transferências bancárias para contas offshore, correspondência com laranjas. Seu filho é mais esperto que Ricardo Mendonça, mas não tão esperto quanto pensa. Deixou rastros. E agora? Agora estamos preparando mandados de prisão. Para Ricardo Mendonça, para sua filha Natália e... Sinto muito, senhora Célia, para seu filho também. Um silêncio pesado se instalou. A palavra prisão ecoou na minha mente. Meu filho, meu Guilherme, na cadeia. Uma imagem que jamais havia cruzado meus pensamentos, nem nos momentos mais sombrios. Quando? Perguntei finalmente. Minha voz quase um sussurro. Os mandados devem sair hoje à tarde. Vamos executá-los imediatamente. Eles são fugitivos em potencial, com recursos no exterior. Não podemos arriscar. Entendo. Senhora Célia? Continuou o delegado, seu tom agora mais suave. Sei que isso é difícil para a senhora. Se quiser retirar sua denúncia... Não, interrompi, firme. Não vou retirar nada. O que meu filho fez não foi apenas contra mim, mas contra centenas de pessoas inocentes.
Ele precisa enfrentar as consequências. O delegado suspirou, uma mistura de alívio e admiração em sua voz. A senhora é uma mulher corajosa, Dona Célia. Muito corajosa. Desliguei e sentei-me por um momento, deixando a realidade se assentar. Em poucas horas, meu filho seria preso. O menino que eu havia embalado nos braços, que havia ensinado a andar, a falar, a ser honesto e justo, seria levado por policiais, algemado, exposto. A dor era quase física, como se algo dentro de mim estivesse sendo arrancado. Mas junto com ela, veio a certeza de que estava fazendo o certo. Não apenas por mim, mas por todos que haviam sido enganados, roubados, traídos. Gabriel chegou pontualmente às 9h30. Revisamos o plano. Eu me encontraria com Guilherme conforme combinado. Gabriel ficaria à distância, observando. Eu usaria um pequeno gravador escondido na bolsa. Lembre-se, Dona Célia, instruiu ele. Não importa o que ele ofereça, não aceite nada. Não faça acordos. Apenas ouça e registre. No caminho para o Ibirapuera, Gabriel me informou sobre os últimos desenvolvimentos. A equipe de advogados que ele havia montado estava preparando uma ação coletiva em nome de todas as vítimas da Mendonça Incorporações. Os dados que havíamos obtido permitiriam rastrear o dinheiro, possivelmente recuperando boa parte dos valores desviados. Mesmo que não recuperemos tudo, explicou, as vítimas terão alguma compensação e os responsáveis serão punidos. O Parque Ibirapuera estava relativamente tranquilo naquela manhã de quarta-feira. Algumas mães com crianças, idosos caminhando, jovens correndo. O lago refletia o céu azul de inverno, criando uma cena de paz que contrastava dramaticamente com a tempestade em meu coração. Gabriel ficou próximo a um quiosque, fingindo ler um jornal. Eu segui para o ponto de encontro, um banco próximo ao lago. O gravador na bolsa registrava cada som, cada batida do meu coração acelerado. Pontualmente às 10 horas, Guilherme apareceu. Estava sozinho, sem Natália, sem Ricardo. Vestia um terno impecável, como se estivesse a caminho do trabalho. Mas havia algo diferente nele. Olheiras profundas marcavam seu rosto, uma tensão visível em seus ombros. "Mãe", disse ele, aproximando-se sem oferecer beijo ou abraço. "Guilherme", respondi, mantendo a voz firme. Ele sentou-se ao meu lado no banco, olhando para o lago. Por um momento, nenhum de nós falou. O silêncio era pesado, carregado de tudo que havia sido quebrado entre nós. "Imagino que você saiba de tudo agora", disse ele finalmente, sem olhar para mim. "Sei", respondi simplesmente. "A herança do seu pai, a sociedade com os Mendonça, as fraudes, tudo." Ele assentiu lentamente. "Não era para ser assim, sabe? No início, era apenas um investimento. Uma oportunidade de multiplicar o dinheiro que papai deixou. O dinheiro que ele deixou para garantir meu bem-estar", corrigi. Um suspiro longo, cansado. "Sim, isso. Mas pensei que poderia fazer melhor. Transformar aqueles milhões em dezenas de milhões. Dar a você uma vida de rainha." A mentira era tão óbvia, tão transparente, que quase ri. "Não insulte minha inteligência, Guilherme. Você nunca pretendeu compartilhar nada comigo. A prova disso é que nunca me contou sobre a herança. Nem quando as coisas estavam indo bem, nem quando começaram a desmoronar." Pela primeira vez, Guilherme me olhou diretamente. Havia algo em seus olhos que não consegui decifrar. Raiva? Desprezo? Ou talvez um traço fugaz de vergonha? "As coisas complicaram", disse ele, voltando a olhar para o lago. Ricardo não era o empresário brilhante que parecia. A Mendonça estava afundando em dívidas quando investi. Meu dinheiro foi um balão de oxigênio, mas insuficiente. E então, em vez de admitir o erro, vocês decidiram fraudar centenas de pessoas inocentes. Completei. Um leve encolher de ombros, como se estivéssemos falando de uma decisão trivial, não de um crime que destruiu vidas. "Negócios são assim, mãe. Às vezes você precisa ser criativo." "Criativo?" repeti incrédula. "É assim que você chama roubar as economias de idosos, de famílias trabalhadoras? Criatividade?" Guilherme ajustou a gravata, visivelmente desconfortável. "Olha, não vim aqui para discutir ética. Vim para oferecer um acordo." "Que tipo de acordo?" Ele se inclinou
baixando a voz. Sei que você foi à polícia. Sei sobre as buscas, sobre os documentos encontrados. Estamos em uma situação delicada. Vocês estão prestes a serem presos. Corrigi sem rodeios. Um lampejo de surpresa cruzou seu rosto. Claramente ele não sabia sobre os mandados de prisão iminentes. Bem, é por isso que precisamos agir rápido, continuou recompondo-se. Tenho acesso a contas no exterior. Posso transferir para você R$1 milhão. Hoje mesmo. Basta retirar sua denúncia. Dizer que foi tudo um mal-entendido. A proposta era tão absurda, tão ofensiva, que quase ri novamente. E quanto às outras centenas de vítimas, Guilherme? Elas também receberão R$1 milhão cada? Isso não é problema seu, mãe, respondeu com impaciência crescente. Estou oferecendo uma saída limpa, para nós dois. Não há saída limpa para o que você fez, respondi, mantendo a voz firme. E não estou interessada no seu dinheiro sujo. Guilherme se levantou abruptamente, passando a mão pelos cabelos em um gesto de frustração. Você não entende a gravidade da situação, não é? Estamos falando de prisão. Eu na cadeia. É isso que você quer? Ver seu único filho atrás das grades? A dor era indescritível, mas mantive a compostura. O que eu queria era ter um filho honesto, Guilherme. Um homem que honrasse os valores que tentei lhe ensinar. Que respeitasse a própria mãe, no mínimo. Então é assim? Você vai sacrificar seu próprio filho por um punhado de estranhos? Não, Guilherme. Você se sacrificou quando escolheu o caminho da desonestidade. Quando decidiu roubar sua própria mãe. Quando traiu a confiança do seu pai. Mencionei Eduardo deliberadamente, querendo ver sua reação. Não me decepcionei. Algo mudou em seu rosto. Uma contração quase imperceptível. Um lampejo fugaz de vergonha. Papai não entenderia os negócios modernos, murmurou, mais para si mesmo que para mim. Seu pai entenderia perfeitamente a diferença entre certo e errado, retruquei. Assim como você entende. Apenas escolheu ignorar. Guilherme consultou o relógio, visivelmente impaciente. Estamos perdendo tempo. R$1 milhão hoje. Você pode finalmente visitar Paris. Comprar aquele apartamento maior que sempre quis. Viver confortavelmente. Tudo o que precisa fazer é assinar uma declaração retirando as acusações. Levantei-me também, ajustando o vestido com dignidade. Não, Guilherme, não vou fazer isso. Pela primeira vez, vi verdadeira raiva em seus olhos. Você está cometendo um erro terrível. O erro foi meu ao não perceber antes em quem você estava se transformando. Ao permitir que valores como sucesso e dinheiro se tornassem mais importantes que honestidade e compaixão. Ele deu um passo em minha direção e, por um breve momento, senti um lampejo de medo. Mas Gabriel estava por perto, observando tudo. E, mais importante, eu não era mais a mulher frágil e desesperada que havia sido dias atrás. Última chance, mãe, disse Guilherme, sua voz agora um sussurro ameaçador. R$1 milhão, hoje, ou você nunca mais vai me ver, exceto talvez em alguma sala de visitas de presídio. Olhei nos olhos do meu filho, os mesmos olhos que haviam brilhado de alegria quando criança, de orgulho na formatura, de ambição quando conheceu Natália. Agora estavam frios, calculistas, quase irreconhecíveis. Adeus, Guilherme, disse simplesmente, virando-me para sair. Você vai se arrepender, gritou ele para minhas costas. Ricardo tem conexões, pessoas poderosas. Você não sabe com quem está mexendo. Continuei andando, sem olhar para trás. As ameaças dele soavam ocas, desesperadas. O fim estava próximo, e ele sabia disso. Gabriel me encontrou próximo à saída do parque. Conseguimos tudo, disse ele, mostrando-me o pequeno dispositivo que havia gravado a conversa à distância. A tentativa de suborno, as ameaças, tudo. Isso vai para o delegado Moraes imediatamente. No caminho de volta, senti uma estranha paz, não alegria. Como poderia sentir alegria pela destruição iminente do meu próprio filho, mas a certeza tranquila de estar fazendo o que era certo, de estar, finalmente, sendo fiel aos meus próprios valores. A tarde passou em preparativos. Gabriel e sua equipe finalizavam a ação coletiva em nome das vítimas. Dulce e os outros se reuniam para discutir os próximos passos. O delegado Moraes confirmou que os mandados de prisão haviam sido expedidos
e seriam cumpridos naquela mesma noite. Em casa, sentei-me na pequena varanda, observando o sol se pôr sobre os telhados do Brás. O céu estava pintado em tons de laranja e vermelho, como se o próprio universo estivesse em chamas. Uma metáfora apropriada para o que estava acontecendo em minha vida. O telefone tocou. Era Ivone, a amiga de longa data que havia me conectado com Gabriel. "Como você está, querida?" perguntou, sua voz carregada de preocupação. "Sobrevivendo", respondi honestamente. "Um dia de cada vez." Gabriel me contou sobre o encontro no parque, sobre as ameaças, a tentativa de suborno. "Ele se tornou um estranho, Ivone." Olhei nos olhos dele e não reconheci meu filho. Um suspiro pesado do outro lado da linha. Às vezes, as pessoas que amamos fazem escolhas que não conseguimos compreender. Não significa que nosso amor por elas foi em vão. Suas palavras tocaram algo profundo dentro de mim. O amor que eu sentia por Guilherme, não pelo homem que ele se tornara, mas pelo menino que ele foi, pelo filho que eu criei, permanecia lá, intacto, apesar de tudo. "O que acontece agora?" perguntei. "Justiça", respondeu Ivone simplesmente. "E depois, cura. Para você, para as vítimas, talvez até para Guilherme, eventualmente." Ao desligar, percebi que estava chorando novamente. Não lágrimas de desespero ou humilhação, como antes, mas de uma tristeza profunda e resignada. O luto por um filho, que de certa forma, eu havia perdido muito antes de descobrir sua traição. O sol finalmente se pôs, deixando a cidade envolta em sombras crescentes. Acendi as luzes do apartamento, preparei um chá e esperei. Esperei por notícias, por confirmação de que os mandados haviam sido cumpridos, de que Guilherme e os Mendonça estavam sob custódia. Esperei por um novo capítulo em minha vida, um que começaria com o encerramento doloroso deste. O telefonema chegou às 20h37. Era Gabriel, sua voz tensa, urgente. "Dona Célia, aconteceu algo imprevisto. A polícia foi ao apartamento de Guilherme, ao escritório da Mendonça Incorporações, à casa de Ricardo. Não encontraram ninguém." Meu coração acelerou. "Como assim? Eles fugiram?" "Parece que sim, mas há algo mais estranho. Todas as contas offshore que identificamos foram esvaziadas hoje à tarde. O dinheiro desapareceu. Uma sensação gelada percorreu minha espinha. Depois do nosso encontro no parque." "Exato. Acho que Guilherme percebeu que não conseguiria convencê-la e acionou um plano de fuga emergencial. Tentei processar essa informação. Meu filho, Natália, Ricardo, todos foragidos da justiça. O dinheiro das vítimas, incluindo o que haviam roubado de mim, transferido para destino desconhecido. Estamos rastreando movimentações em aeroportos, rodoviárias", continuou Gabriel. "A Polícia Federal foi acionada. Eles não irão longe." Mas algo dentro de mim duvidava. Guilherme era inteligente, meticuloso. Se havia planejado uma fuga, teria pensado em cada detalhe. "Preciso que a senhora fique em casa, com portas e janelas trancadas", disse Gabriel, seu tom agora preocupado. Guilherme fez ameaças explícitas. "Não queremos arriscar." Concordei, mesmo não acreditando que meu filho chegaria ao ponto de me fazer mal físico. Mas, novamente, há uma semana eu também não acreditaria que ele me roubaria ou me trairia. Após desligar, sentei-me à mesa da cozinha, tentando organizar meus pensamentos. A ideia de Guilherme como fugitivo internacional, vivendo sob identidade falsa em algum país sem extradição, era surreal. Como havíamos chegado a este ponto? O interfone tocou, fazendo-me sobressaltar. Era quase 21h, tarde para visitas. "Senhora Célia?" A voz do porteiro Josué soou no aparelho. "Tem uma moça aqui querendo falar com a senhora. Diz que é urgente." "Quem é?" perguntei apreensiva. "Disse que se chama Natália. Natália Mendonça." Congelei. "Natália? Aqui? Quando supostamente deveria estar fugindo com Guilherme e Ricardo. Ela está sozinha?" perguntei, tentando ganhar tempo para pensar. "Sim, senhora." E parece nervosa. Minha mente corria. Poderia ser uma armadilha. Guilherme poderia estar usando Natália como isca para chegar até mim. Mas por quê? O que ele poderia querer agora? "Diga que vou descer." Decidi finalmente. Liguei imediatamente para Gabriel, que concordou em vir o mais rápido possível.
Não fique sozinha com ela, advertiu. Converse na portaria em local público. Troquei rapidamente de roupa, optando por algo que me desse confiança. Um conjunto de calça e blazer azul marinho que usava para reuniões escolares. Coloquei o celular no bolso, com o número de Gabriel e da polícia na descagem rápida. No elevador, meu coração batia tão forte que podia ouvi-lo. O que Natália poderia querer comigo? A mulher que havia ajudado a orquestrar minha exclusão da vida de Guilherme, que havia me tratado com desdém desde o início, que havia chamado a segurança para me escoltar para fora do escritório. A portaria do prédio era pequena, iluminada por luzes fluorescentes que davam a tudo uma aparência fria, clínica. Natália estava de pé próxima à entrada, quase irreconhecível. A mulher elegante e altiva que eu conhecia havia sido substituída por alguém com olheiras profundas, cabelo desarrumado, roupas amarrotadas. Parecia não dormir há dias. Dona Célia, disse ela, sua voz trêmula, desprovida da arrogância habitual. Natália, respondi, mantendo-me a uma distância segura. O que você quer? Ela olhou nervosamente para os lados, como se temesse ser observada. Posso falar com a senhora em privado? É sobre Guilherme. Qualquer coisa que você tenha a dizer pode ser dito aqui, respondi firmemente. Josué, o porteiro, observava tudo com interesse mal disfarçado. Sua presença me dava algum conforto. Natália suspirou, parecendo derrotada. Guilherme sumiu. Ricardo também. Levaram todo o dinheiro e me deixaram para trás. A revelação me pegou desprevenida. Como assim deixaram você para trás? Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto dela, borrando a maquiagem cara. Tínhamos um plano. Se as coisas dessem errado, fugiríamos para as Ilhas Cayman. Tudo estava pronto. Passaportes falsos, contas anônimas, uma casa alugada. Ela secou as lágrimas com as costas da mão. Um gesto surpreendentemente humano para alguém que eu sempre vira como fria e calculista. Depois que Guilherme voltou do encontro com a senhora, ele estava diferente, furioso. Disse que precisávamos antecipar tudo. Enquanto eu arrumava as malas, ele e meu pai ficaram trancados no escritório por horas. Natália parecia genuinamente devastada, como alguém que acabara de perceber ter sido enganada. Quando terminei de arrumar tudo, fui procurá-los. Haviam desaparecido, junto com todas as malas, todos os documentos, todos os passaportes, inclusive o meu. E o dinheiro? Perguntei, começando a entender o que havia acontecido. Todo transferido para contas que não tenho acesso. Deixaram-me literalmente sem nada. Até os cartões de crédito foram cancelados. A ironia era quase palpável. Natália, que havia conspirado para me afastar de Guilherme, que havia ajudado a me roubar e humilhar, estava agora diante de mim, traída da mesma forma. Por que veio até mim? Perguntei, ainda cautelosa. Ela hesitou, claramente lutando com seu orgulho. Porque a senhora é a única pessoa que realmente conhece Guilherme, a única que poderia saber onde ele foi. Quase ri da ingenuidade. Natália, seu marido é um estranho para mim agora. Um homem que roubou a própria mãe não hesitaria em trair a esposa. Mas a senhora era tão próxima dele? Era, confirmei, o passado pesando em minha voz. Até ele decidir que eu era descartável. Natália baixou os olhos, parecendo genuinamente envergonhada. Como eu, aparentemente. Um silêncio estranho se instalou entre nós. Duas mulheres traídas pelo mesmo homem, por motivos diferentes, de formas diferentes, mas ambas deixadas para trás. Por que Guilherme faria isso com você? Perguntei genuinamente curiosa. Vocês pareciam cúmplices. Um riso amargo escapou de seus lábios. Cúmplices, sim. Até ele descobrir que meu pai estava enganando a ambos. As contas da Mendonça estavam mais vazias do que imaginávamos. O dinheiro da herança do pai dele, os investimentos iniciais. Tudo foi desviado por Ricardo para contas pessoais. Outra camada de traição, mais complexa que a anterior. Ricardo havia enganado Guilherme, que havia enganado a mim, que havia... O que você quer de mim, afinal? Perguntei, cansada desse jogo de mentiras e traições. Natália respirou fundo, como se reunisse coragem. Quero ajudar a encontrá-los. Sei de coisas que a polícia não sabe.
lugares, contatos, senhas. Posso ajudar a recuperar o dinheiro das vítimas. Olhei-a com desconfiança. Por que faria isso? Por que se voltaria contra seu próprio marido e seu pai? Porque estou furiosa, respondeu ela, uma faísca da antiga Natália retornando brevemente. E porque, se colaborar, talvez receba uma pena menor. Ah, claro, autopreservação, a verdadeira motivação de Natália. Isso é algo que você precisa discutir com a polícia, não comigo, respondi, mantendo o tom neutro. Eles não vão me ouvir, disse ela desesperada. Não sem sua intermediação. A senhora é a vítima principal, a heroína dessa história. Se disser que estou cooperando, eles me ouvirão. Naquele momento, vi Gabriel entrando apressadamente na portaria. Seus olhos rapidamente avaliaram a situação, fixando-se em Natália com desconfiança evidente. Dona Célia, disse ele, postando-se ao meu lado. Tudo bem? Sim, Gabriel. A Natália estava me contando uma história interessante, sobre como foi abandonada por Guilherme e Ricardo, e como quer colaborar com as investigações. Gabriel olhou-a com ceticismo. É verdade isso? Natália assentiu, parecendo simultaneamente aliviada e apreensiva com a chegada do advogado. Sei onde eles podem estar escondidos, e sei como acessar algumas das contas secretas. Gabriel e eu trocamos olhares. Se ela estivesse falando a verdade, isso poderia ser a chave para recuperar o dinheiro das vítimas, para finalmente trazer justiça. Vou ligar para o delegado Moraes, decidiu Gabriel, pegando o celular. Ele vai querer ouvir isso pessoalmente. Enquanto Gabriel se afastava para fazer a ligação, fiquei a sós novamente com Natália. Ela parecia menor de alguma forma, desprovida da arrogância e segurança que sempre a caracterizaram. Sabe o que é irônico? Disse ela, quase em um sussurro. Eu realmente amava Guilherme. No início, pelo menos. Achava que éramos parceiros, iguais. Só percebi tarde demais que, para ele, eu era apenas um degrau. Assim como a senhora. Suas palavras encontraram eco em mim, embora não quisesse admitir. A diferença, respondi, é que eu amei Guilherme incondicionalmente. Você o amou pelo que ele poderia lhe dar, pelo que ele representava. Natália não contestou, apenas baixou os olhos, como quem reconhece uma verdade dolorosa. Gabriel voltou, guardando o celular. O delegado Moraes está a caminho. Pediu que ninguém saísse daqui. 20 minutos depois, a pequena portaria do meu prédio no Brás havia se transformado em uma improvisada sala de interrogatório. Moraes chegou acompanhado de 2 investigadores. Natália repetiu sua história, agora com mais detalhes, respondendo a perguntas específicas sobre contas bancárias, contatos internacionais, possíveis esconderijos. Acreditamos que eles estejam a caminho da Venezuela, concluiu ela. Ricardo tem contatos políticos lá, pessoas que facilitariam a entrada sem documentos oficiais. De lá, provavelmente seguiriam para as Cayman ou outro paraíso fiscal. Moraes digitava furiosamente em seu tablet, repassando informações para equipes em campo. Já acionamos a Polícia Federal e a Interpol. Se tentarem sair do país, serão detidos. Foi quando meu celular tocou. Um número desconhecido. Internacional. Não atenda, advertiu Gabriel imediatamente. Pode ser rastreável, mas algo dentro de mim sabia. Era Guilherme. Preciso atender, disse, afastando-me do grupo. É meu filho. Moraes fez um gesto rápido para um dos investigadores, que conectou um dispositivo ao meu celular antes que eu atendesse. Para rastrear, explicou. Continue a ligação pelo maior tempo possível. Com mãos trêmulas atendi. Alô? Mãe. A voz de Guilherme soava distante, metálica. Imagino que tenha recebido a visita de Natália. Olhei para ela, que observava a cena com olhos arregalados. Sim, respondi simplesmente. Não acredite em uma palavra do que ela diz. Ela sabia de tudo desde o início. Foi ideia dela usar seu cartão, abandonar você. Tudo parte de um plano maior. Por que está me ligando, Guilherme? Minha voz saiu mais firme do que eu esperava. Um suspiro do outro lado da linha. Para dizer adeus, suponho. E para te fazer uma última oferta. Não estou interessada em ofertas. Você nem ouviu ainda. Sua voz agora tinha um tom quase brincalhão, como se estivéssemos discutindo o cardápio de um jantar, não sua fuga da justiça. Moraes fazia sinais frenéticos para que eu continuasse a conversa. O dispositivo conectado ao meu celular piscava,
indicando que o rastreamento estava em andamento. Estou ouvindo, disse, tentando ganhar tempo. Transferi R$1 milhão para uma conta em seu nome, no Banco do Brasil. A senha é sua data de nascimento. É seu, mãe. Sem condições, sem amarras. Um presente de despedida. A audácia era impressionante. Dinheiro roubado, Guilherme, das vítimas que você enganou. Detalhes, mãe. O importante é que você estará bem. Poderá realizar seu sonho de conhecer Paris, comprar um apartamento maior, viver confortavelmente pelo resto da vida. O desprezo em sua voz ao mencionar meus sonhos modestos era palpável, como se R$1 milhão fosse uma migalha para ele agora. Você realmente acha que eu aceitaria esse dinheiro? Um riso curto, quase desdenhoso. Por que não? O dano já está feito. As vítimas não verão esse dinheiro de qualquer forma. Pelo menos alguém que me importa poderia se beneficiar. Alguém que te importa. Repeti, incrédula. É assim que você demonstra importar-se? Roubando, mentindo, traindo. Um silêncio do outro lado. Então, com voz mais baixa. Você nunca vai entender, mãe. O mundo não é o lugar justo e honesto que você ensinou. É um jogo de poder, de oportunidades. Eu apenas joguei melhor que os outros. Melhor? Retruquei indignada. Você está fugindo da justiça, abandonou sua esposa, traiu sua própria mãe. Isso é vencer para você? Outro silêncio, mais longo desta vez. Quase pude visualizar Guilherme do outro lado, pesando suas palavras. Dinheiro é poder, mãe. E agora eu tenho muito de ambos. E ainda assim você me ligou, observei. Por que, Guilherme? Para se gabar? Para me ferir mais uma vez? Ou porque, no fundo, você sabe que perdeu algo muito mais valioso que dinheiro? Moraes sinalizou que conseguiram a localização. Um lugar chamado Puerto Ordaz, na Venezuela. Exatamente como Natália havia previsto. Equipes já estavam sendo mobilizadas. Adeus, mãe, disse Guilherme finalmente, sua voz estranhamente vazia. A oferta permanece. O dinheiro está na conta. Prefiro continuar pobre e honesta que rica com dinheiro roubado, respondi. Foi isso que tentei te ensinar durante toda a vida. Pena que você nunca aprendeu. Um último silêncio. Então, a ligação caiu. Devolvi o celular ao investigador, sentindo-me estranhamente calma. Era o encerramento que eu precisava. A confirmação final de que o homem do outro lado da linha não era mais meu filho, mas um estranho usando seu nome e sua voz. Conseguimos a localização exata, anunciou Moraes, visivelmente animado. Autoridades venezuelanas já foram acionadas. É questão de horas. Natália observava tudo com uma expressão difícil de decifrar. Alívio, medo, satisfação, talvez uma mistura de tudo. O que acontece agora? Perguntei exausta. A senhora volta para casa e descansa, respondeu Moraes gentilmente. Nós cuidamos do resto. Gabriel ofereceu-se para me acompanhar até o apartamento. No elevador, ele comentou. A senhora foi muito corajosa. Manteve a calma, deu-nos tempo para o rastreamento. Foi essencial. Não foi coragem, respondi, sentindo o peso dos eventos recaindo sobre meus ombros. Foi apenas aceitação. Da verdade, por mais dolorosa que seja, naquela noite, sozinha novamente em meu apartamento, revisitei mentalmente toda a jornada dos últimos dias. A traição, a dor, a humilhação, mas também a descoberta da minha própria força, das alianças inesperadas, da capacidade de lutar não apenas por mim, mas por outros. O telefone tocou novamente. Já passava da meia-noite. Era o delegado Moraes. Senhora Célia, boas notícias. Guilherme e Ricardo foram detidos pelas autoridades venezuelanas. Estamos iniciando o processo de extradição. E mais importante, conseguimos bloquear as contas. O dinheiro está seguro, pronto para ser devolvido às vítimas. Um alívio imenso me invadiu. Não alegria. Como poderia sentir alegria pelo destino do meu filho? Mas a satisfação de saber que justiça seria feita. Que as centenas de pessoas enganadas por Guilherme e os Mendonça poderiam finalmente recuperar o que lhes foi roubado. E quanto à conta no meu nome? Perguntei, lembrando-me da oferta de Guilherme. Também bloqueada, respondeu Moraes. Será investigada como parte do esquema fraudulento. Ótimo, disse, com sinceridade absoluta. Esse dinheiro precisa voltar para seus legítimos donos. Após desligar, olhei para a foto na estante. Guilherme na formatura, sorrindo ao meu lado. Não a guardei, não a destruí. Deixei-a lá,
como um lembrete de que mesmo pessoas que amamos podem nos decepcionar profundamente, de que a vida raramente segue os roteiros que imaginamos e, mais importante, de que nunca é tarde demais para escolher o caminho certo, por mais difícil e doloroso que seja. 6 meses se passaram desde aquela noite fatídica em que Guilherme e Ricardo foram detidos na Venezuela. O processo de extradição foi concluído em tempo recorde, graças à cooperação internacional e à gravidade dos crimes. Ambos agora aguardam julgamento em uma penitenciária de segurança máxima em São Paulo. Natália, em troca de sua colaboração, conseguiu um acordo com o Ministério Público. Cumprirá apenas 2 anos em regime semiaberto, além de prestar serviços comunitários por 5 anos. O acordo incluía a devolução de todos os bens adquiridos durante o casamento com Guilherme, incluindo o apartamento no Itaim, e as joias compradas com meu cartão. Quanto a mim, minha vida mudou de formas que jamais imaginei. A ação coletiva liderada por Gabriel foi um sucesso estrondoso. Graças às informações fornecidas por Natália e aos registros obtidos por Fernanda, conseguimos recuperar quase 80% do dinheiro desviado. Cada vítima recebeu sua parte, proporcionalmente ao que havia investido. Dulce, Antônio, Marlene e Paulo, meus primeiros aliados nesta batalha, receberam de volta suas economias. Não tudo, é verdade, mas o suficiente para reconstruírem suas vidas. Quanto à herança deixada por Eduardo, o juiz determinou que o valor remanescente, aproximadamente 3 milhões de reais, recuperados de contas no exterior, fosse transferido para mim, conforme a vontade original expressa no testamento. No início, hesitei em aceitar. Parecia errado, de alguma forma, beneficiar-me de uma história tão trágica. Mas como Gabriel sabiamente observou, não era um benefício, mas um direito. O último desejo de Eduardo havia sido cuidar de mim, e aceitar esse presente final era uma forma de honrar sua memória. Com o dinheiro, comprei um apartamento maior no mesmo bairro. Nada luxuoso, nada ostentativo, apenas um lugar mais confortável, com uma varanda onde posso cultivar minhas plantas e receber amigas para o chá da tarde. Também separei uma quantia para um projeto que se tornou minha paixão, um fundo de assistência jurídica para vítimas de fraudes financeiras. O Fundo Célia Silva opera em parceria com a Faculdade de Direito onde Guilherme estudou. Ironia das ironias, o filho que traiu os ensinamentos da mãe agora, involuntariamente, financia um projeto que ajuda pessoas como aquelas que ele prejudicou. Fernanda, a corajosa secretária cuja intervenção foi crucial, recebeu uma bolsa integral para cursar direito. Seu sonho sempre foi ser advogada, mas nunca teve condições financeiras. Agora, está no 2º semestre, com notas excelentes e um futuro promissor pela frente. Gabriel e sua equipe receberam o reconhecimento merecido. O caso Mendonça Silva tornou-se emblemático. Estudado em faculdades de direito de todo o país, como exemplo de como a justiça pode funcionar quando há determinação e colaboração. E quanto a Guilherme, meu filho, meu único filho, aguarda julgamento. Enfrenta acusações de fraude, estelionato, formação de quadrilha, evasão de divisas. A pena pode chegar a 30 anos. Visitei-o uma única vez, 3 meses após sua prisão. Encontrei um homem abatido, envelhecido, desprovido da arrogância e confiança que o caracterizaram nos últimos tempos. Vestindo o uniforme cinza dos detentos, parecia menor, mais vulnerável. Nossa conversa foi breve, dolorosa. Ele não pediu perdão, não demonstrou arrependimento. Apenas perguntou, quase em um sussurro, se eu estava bem. Estou seguindo em frente, respondi honestamente. Um dia de cada vez. Sempre foi forte, mãe, disse ele, com algo que parecia quase admiração em sua voz, mais forte do que eu jamais reconheci. Foi o mais próximo de uma admissão de erro que obtive dele. Não pressionei por mais. Apenas disse que estaria ali, caso ele precisasse falar, que apesar de tudo, continuava sendo sua mãe. Saí da prisão naquele dia com o coração partido, mas também com uma estranha sensação de encerramento. O ciclo de traição, dor e luta por justiça havia se completado. Agora, era hora de reconstruir, de recomeçar. Hoje, 6 meses depois daquela visita, estou sentada na minha nova varanda, observando o pôr do sol sobre São Paulo.
A cidade parece diferente agora. Não necessariamente mais gentil ou justa, mas mais compreensível. Sei que por trás de cada janela iluminada há histórias de lutas, de perdas, de superações. Como a minha. Dulce vem me visitar regularmente. Tornamo-nos grandes amigas, unidas pela experiência compartilhada. Às vezes, rimos ao perceber como uma traição terrível nos trouxe um presente inesperado. Uma amizade verdadeira na terceira idade. Voltei a dar aulas voluntárias na biblioteca comunitária. Há algo profundamente curativo em compartilhar conhecimento, em ver olhos jovens brilhando com a descoberta dos clássicos que sempre amei. Machado de Assis, Clarice Lispector, Carolina Maria de Jesus, autores que falam de dor, de superação, de humanidade. Recebi um convite para escrever um livro sobre minha experiência. Hesitei inicialmente, mas comecei a perceber que minha história poderia ajudar outras pessoas, não apenas vítimas de fraudes financeiras, mas qualquer pessoa enfrentando traições, desilusões, recomeços difíceis. O manuscrito avança lentamente. Cada palavra é ao mesmo tempo dolorosa e libertadora. Não é uma história de vingança, como alguns poderiam esperar, mas de transformação, de como a pior traição da minha vida me levou a descobrir uma força que não sabia possuir. As manchetes sobre o caso Mendonça Silva diminuíram com o tempo, substituídas por novos escândalos, novas histórias. Está bem assim. Nunca quis fama ou notoriedade, apenas justiça. Às vezes, ainda olho para a fotografia de Guilherme na formatura, que permanece na estante. Não como uma forma de tortura, mas como um lembrete de que amamos pessoas, não versões idealizadas delas. De que, às vezes, o maior ato de amor é permitir que enfrentem as consequências de suas ações. Na semana passada, recebi uma carta da prisão. Poucas linhas, escritas com uma caligrafia que reconheceria em qualquer lugar. Mãe, finalmente entendo o que você tentou me ensinar durante toda a vida. Tarde demais, talvez. Mas entendo. G. Não respondi ainda. Talvez nunca responda. Ou talvez um dia, quando a dor for menos aguda, eu encontre palavras para um novo começo. Não uma reconciliação. Algumas coisas, uma vez quebradas, nunca voltam a ser como antes. Mas talvez um novo tipo de relação. Um baseado, na verdade. Por mais dolorosa que seja. Por enquanto, concentro-me no presente. Na sensação do sol de fim de tarde no rosto. No aroma do café recém-preparado. Nas pequenas alegrias diárias que, por muito tempo, negligenciei. Paris espera por mim. Reservei passagens para o próximo verão. Não com o dinheiro roubado que Guilherme ofereceu, mas com o que economizei honestamente do fundo deixado por Eduardo. Irei sozinha, não como um ato de desafio, mas como uma celebração da minha independência recém-descoberta. Aos 59 anos, descobri que nunca é tarde para recomeçar, que a vida, mesmo após a traição mais profunda, oferece novos caminhos, novas possibilidades. A dor não desapareceu completamente. Duvido que algum dia desapareça. Tornou-se parte de mim, como uma cicatriz antiga, visível, ocasionalmente dolorosa ao toque, mas também um lembrete de que sobrevivi, de que emergi mais forte, mais sábia, mais compassiva. O sol finalmente se põe, tingindo o céu de São Paulo com tons de laranja e rosa. As primeiras estrelas começam a aparecer no horizonte. Uma nova noite se inicia, seguida por um novo dia, e eu estarei aqui para vivê-lo. Um dia de cada vez, uma escolha de cada vez, uma pequena vitória de cada vez. Porque aprendi que a vida não é definida pelos golpes que sofremos, mas por como escolhemos reagir a eles. Pela coragem de lutar, não apenas por nós mesmos, mas pelos outros. Pela determinação de seguir em frente, mesmo quando o caminho parece impossível. Aprendi que às vezes é preciso perder algo, ou alguém, que amamos profundamente para encontrar uma versão mais autêntica, mais forte de nós mesmos. E talvez, no fim das contas, seja essa a lição mais valiosa que meu filho involuntariamente me ensinou.